Salve aí, galera que for chegando. Me responde aí, galera, como que tá o áudio? Tá dando pra ouvir bem? A música de fundo tá muito alta? Salve aí, Roma, Adri, tudo bem? Salve, Sam Marques. Bom, essa live foi gravada, eu tô fazendo essa live aqui no meu Facebook, pra quem estiver vendo aí do canal do YouTube. E pra quem tá chegando aí, é novo aí no meu Facebook, tem muita gente me adicionando recentemente, porque eu perdi meu antigo Facebook de mais de, sei lá, desde quando o Facebook surgiu, que eu tenho o meu Face, e ele foi deletado, né, recentemente, sem muito aviso, sem nenhum aviso, na verdade, prévio. Eu não consegui recuperá-lo, então eu fiz outra conta e tô aí adicionando e aceitando as pessoas que estão me adicionando, né. Então, para quem é novo aí, tá me conhecendo agora, essa live também vai pro meu canal. E eu tenho vários vídeos no meu canal falando de diversos temas, incluindo o tema dessa live de hoje, que é extraterrestre e a metafísica. Para quem não sabe, né, eu sou Leandro, conhecido por muitos aí como Leandro Quanto, e faço parte do movimento Unibrasil, da Escola de Lúcifer, que nós temos um portal. O portal principal é escoladolucifer.com.br, e nesse portal que foi desenvolvido, né, foi fundado aí pelo nosso mestre Bob Navarro, que é o professor da escola, por assim dizer, porque eu deixo isso claro, porque tem muitas pessoas cheias de estereótipos ainda, então perante ações e traumas aí do teatro, muitas pessoas ainda hoje se sentem, de alguma forma, se sente mal, por assim dizer, né, se sente incomodado com a questão de mestre, ter mestre, etc. Mas mestre nada mais é que uma pessoa que consegue ver com mais abrangência que você, entendeu? Certos aspectos da sua vida particular, da sua vida no geral, do contexto geral da existência. Existem pessoas que podem ver acima da gente. Então, quando você tem algum mestre, é que você reconhece e respeita isso. Mas, enfim, sem muita enrolação, eu vou tentar entrar no tema. Mas eu quero deixar bem claro que eu já falei muito sobre isso. Inclusive, eu salvo aí Fabiano Vitor, é um amigo meu aí da minha cidade natal. Ele muito bem sabe que esses temas aí que envolvem extraterrestre, tudo que essa galera aí, ó, eu vou ler 2 comentários que deixaram no meu canal. Um respeitoso, claro, e eu comentei sobre esse comentário, né, essa pergunta, essa dúvida, na última live. O Bob chegou até a explanar um pouco disso na última live, no final da última live. Depois eu deixo o link aí na descrição, ou se a Adri tiver um gancho, a última live, deixar o link aí pra galera conferir. O Bob deu uma explanada rápida ali no final da live, sobre o tema que eu vou ler aqui no comentário. E esse tema tem tudo a ver, né, com a questão seguinte, ó. Não sei se alguém viu aí numa das minhas últimas lives, que apareceu um carinha aí. E é sempre pessoas que vêm de Hélio Couto, que é aluno de Hélio Couto, que chegam com esses argumentos. Veio um carinha numa última live que eu fiz aí, numa das últimas lives, ou na última. Não foi na última não, foi numa das últimas. E falou assim que falta muita luz pra nós, não sei o que, entendeu? Que falta luz, entendeu? E num vídeo meu, eu não sabia, eu fui ver agora. O Fabiano, inclusive, que tá aí online, ao vivo, na live, comentou no vídeo meu antigo, que chama O que há fora do 7/12. Aí eu fui lá, né, dei um coração pro comentário dele e dei uma olhada nos comentários desse vídeo. Aí eu peguei, acabei achando o comentário dessa pessoa, né, esse tal de Mike Luz. E ele havia comentado num vídeo meu recente, falando que faltava muita luz pra nós, entendeu? Luz pra galera aqui da escola, que já conhecia a gente, que nos faltava muita luz. E nesse comentário que ele fez há 1 ano atrás, ele diz, ó, nesse vídeo meu, né, que é O que há fora do 7/12. Ele fala o seguinte, ó, legal um insight, o 7/12 não é interpretação nossa, sim a possibilidade de interpretar e experienciar. O único problema é que vocês estão achando que descobriram, que descortinaram o universo com esse conhecimento,
falta muita alquimia em vocês. Então, estão só na periferia. Tá vendo o jeito dele argumentar, né? E na outra live ele veio falando que faltava luz pra gente, que aí eu ainda falei assim, ah tá, então você tem muita luz, né? Vou iluminado. Tem tanta luz que tem que se colocar no próprio nome, Mike Luz. Ele respondeu, sim, eu tenho muita luz, tanta luz que, entendeu? Tipo assim, tenho sim, muita luz. E esse comentário que ele fez aqui, ó, falando que 7/12 e tal, que a gente acha que descortinou o universo, mas que estamos só na periferia, calha bem de eu comentar com a dúvida que a outra pessoa deixou aqui, ó, no meu outro vídeo, no último vídeo que eu fiz, que se chama A Informação no Vácuo Quântico. Veio um inscrito do canal e comentou, né, Leandro, o que você acha de comparar a visão binária com a quântica, dando vários exemplos simples? O mesmo tema com duas visões, por exemplo, vida extraterrestre, a visão binária e a visão quântica do reino. Acho que iria ajudar aqueles que estão saindo da caixa, ele colocou entre aspas, visão binária, a fazer um exercício de comparação, luz para nós. Então, perante a esse comentário aqui, e a esse comentário que eu acabei acessando lá do passado, eu quero tentar mais uma vez aqui explicar essa questão, que é justamente o que pega, né, na maioria dessas galera que vem de estudo de mecânica quântica, que está emocionada por saber que nós somos Deus, vós sois Deus, que colapsamos a função de onda, que cada um cria sua própria realidade, que somos co-criadores. Então essas pessoas que estão chegando recentemente nesse conhecimento ficam um pouco emocionadas, porque de fato é um conhecimento amplo e abrangente perante ao status quo, ao paradigma atual do planeta Terra, por assim dizer, como eles gostam de falar. Então, é claro, as pessoas ficam emocionadas e saem falando para todo lado, né? Aquele que pensa, que acha e que pensa que sabe. A ponto de falar que nós, num lugar ele fala que a gente falta muita alquimia, né? Para alcançar, né? Alquimia essencial. E mais recentemente, nessa última live, ele vem falar que nós faltamos muita luz, tá entendendo? Aí tem muitos que falam assim, ah, mas é o sujo falando do mal lavado, porque vocês também falam dos conhecimentos do Hélio Couto, ou dos alunos do Hélio Couto. Mas ele não chega lá falando para eles assim que falta luz para eles, ou que falta alquimia. Apesar de parecer, mas não é a mesma intenção. O que a gente fala às vezes é que falta algum entendimento, ou alguma síntese em determinado aspecto do conhecimento que é passado. A gente não chega diminuindo, por exemplo, eu mesmo. Quantas vezes eu já falei que o Hélio Couto me ajudou Quantas vezes eu já falei que o Hélio Couto me ajudou? Falei várias vezes. Quantas vezes eu já falei que estudei todo o trabalho dele, que fiz ressonância por mais de 2 anos, que foi algo positivo na minha vida. Então, onde nesse argumento meu eu estou falando que ele não é do bem, ou que ele é do mal, ou que falta luz para ele, ou não sei o que, não sei o que lá mais. O que eu falo hoje em dia é que eu percebi coisas, que eu estudei todos os trabalhos do Hélio Couto, e conhecendo o Bob Navarro e o trabalho dele, eu sintetizei coisas que abrangem muito além do que o Hélio Couto me passou, abrangia. É isso que eu falo. Mas eu não chego falando que falta luz para ele, que ele precisa disso, de aquilo. Não chego. Isso é coisa bastante dessas pessoas emocionadas, que vêm de conhecimento do Hélio Couto, de conhecimento de mecânica quântica no geral, e começa a atacar diretamente a pessoa, e não os argumentos. Tanto que essas pessoas elas não falam sobre argumento. Tanto que aqui mesmo, ele falou, ah, tá, legal um insight. Ele falou legal insight por quê? Porque é bem diferente do que ele está acostumado a ouvir. O vocabulário, a forma de sintetizar e tudo mais. E eu sei disso porque eu estudei bastante o trabalho do Hélio Couto, já falei isso muitas vezes, não preciso ficar repetindo isso tanto, né? Mas eu sempre repito porque sempre tem pessoas chegando e sempre com esse tipo de mesmo argumento, de raciocínio e assim por diante. Então eu vou dar um salve aqui pra galera e tentar aqui explanar um pouco mais sobre esse assunto, mas eu quero deixar bem claro que eu já falei bastante sobre essas questões aí no meu canal mesmo, pra quem tiver aí no meu canal, e pra quem não tiver ainda, vai estar aí nos comentários, a Adri vai deixar aí, já deixou. Então é só procurar aí, Leandro Quanto, também entra no canal do meu mestre, Bob Navarro, tem muito conteúdo lá. Vale lembrar para quem está chegando aí agora que o Bob não está nessa causa de hoje. Só de canal, ele está desde o final de 2015, mais ou menos, já falando no YouTube. Quando ele começou a falar no YouTube, seja coincidência ou não, não importa, o fato é esse. Mudou muitas regras do YouTube, começou a censurar muito mais. Ele perdeu diversos canais dele. A escola nossa, no geral, perdemos diversos canais. Eu mesmo cheguei a perder canal, não o meu principal, mas eu perdi. O meu principal eu tive ele bloqueado por um tempo, mas eu consegui recuperá-lo, né? Ele teve um strike, né, que eu fiquei impossibilitado de postar por algum tempo. Mas enfim, vamos lá, deixa eu dar um salve aqui pra galera. Salve aí o Fabiano, né, eu já falei, um amigo meu de infância, brotherzão. Salve Gutenberg Lima, Lucas, salve Romário. Salve Leonardo Moreira, salve Jackson Moreira, salve Matheus Rocha,
Fred Oliveira, salve, mano. Elielton Mariano, salve. Iago Luiz, salve. É nóis. Vamos lá, galera. Eu quero deixar bem claro que às vezes, pra mim, eu vou perdendo um pouco da referência do que eu preciso posicionar pra galera aí no teatro, que ainda não sintetizou essas questões, poder sintetizar. Para mim, hoje em dia, me falta um pouco de referência, porque eu já falei tanto disso por tanto tempo no meu canal, e eu tô convivendo tanto tempo já, mais de anos, longe, literalmente, assim, do teatro, fisicamente, né, do coletivo, que pensa de certa forma, fisicamente, e tô tão unido aqui com essa visão, que começa a me faltar perspectiva para perceber o que precisa ser posicionado para ser entendido. Porque eu já falei tantas vezes, já no meu canal também, e por esses fatores que eu estou explicando. Mas eu vou tentar aqui mais uma vez simplificar, sem deixar um vídeo, uma live muito longa, porque algumas pessoas não gostam, mas para quem não gosta pode ver também por partes. E é isso, vou tentar aqui explicar. O tema de hoje é os extraterrestres e a metafísica. Metafísica, já partindo daí, para quem não sabe, é a união da física e da mente, por assim dizer, ou seja, é a mecânica quântica em resumo. E quando eu falo mecânica quântica em resumo, se tiver algum tipo mais cético ou ateu aí, eu quero deixar bem claro, eu já estudei as variáveis da física quântica, eu já passei por uma fase meio ateísta quando era mais novo, não se engane com o meu rosto, eu não falei minha idade, você não sabe quantos anos eu tenho, então não vai por estereótipo, ou por julgamentos, por preconceitos, você não sabe se eu tenho menos, se eu tenho mais da idade que você imagina, e também isso não é argumento, não é tipo de pensamento, porque hoje em dia a gente sabe muito bem que as criancinhas já nascem com uma predisposição muito além das pessoas anteriores a elas, e isso aí é natural porque a consciência vai se expandindo, na medida que ela se expande, ela vai se transbordando ali no tempo para ela poder se encontrar no todo e recomeçar a contagem novamente. Então é natural que pessoas mais novas possam ter conhecimentos que pessoas mais velhas, né? E vice-versa também. Então, peraí, deixa eu dar mais um salve para algumas pessoas que estão chegando aqui. O Thiago Santos, Tal Marley, Beatriz e Isabel. Isabel, minha mãe, salve. Aí, minha mãe mais uma vez está aí nos comentários. Ela sabe muito bem que desde novinho que eu fico estudando, eu era bem novo ainda, já me trancava no quarto para ler Bíblia. Depois, quando eu fui meio que me desiludindo e achando que a Bíblia, esse é o argumento que todo mundo fala, a Bíblia é só mais um dentre muitos livros, é um livro que foi desenvolvido por homens e tal. Aí eu comecei a ir para outras vertentes, foi mais para o ocultismo, né, que entra nesse campo da metafísica. Fiquei meio confuso na época, com falta de síntese, comecei a ir mais para o lado cético e ateu. Então, voltando ao raciocínio, né, se tiver algum mais cético ou ateísta aí, eu quero que saiba que eu andei por esses caminhos aí também. Eu tô ligado aí na teoria de Darwin, da evolução, na teoria do Isaac Newton, sabe, a visão ortodoxa da física eu tô ligado. A física quântica também eu sei que tem lá tem um consenso, né, tem a visão Copenhague lá, né, que é a forma deles lerem. Tem algumas vertentes de leitura da física quântica em si, da mecânica quântica. Mas o que eu quero falar aqui vai para além de uma teoria ou de outra. Pode abranger, né, na bocanha todas essas teorias. Explica essas teorias, né, por que elas são possíveis de serem analisadas, né, serem experimentadas, serem medidas, né. Acompanhando nos grupos. Salve Eli. Ele também é amigo meu aí desde muito tempo, da minha cidade natal também. Então vamos lá, galera. A dúvida era essa, né? Como entender como entender os extraterrestres, né, na visão binária, mas unificado com a visão quântica. Então, o princípio de tudo, eu diria, é entender basicamente o que a maioria dos alunos do Hélio Couto não entendem. Esses que vêm aí comentar coisas que a gente acha muito rasa, né? Que é o seguinte, antes de mais nada, antes de você, por exemplo, tem muitas pessoas hoje em dia, e eu também já pensei assim, que, por exemplo, você vai aprofundando na mecânica quântica, né? Você vai entendendo, tem até um filme, Os Agentes do Destino, que é mais ou menos sobre isso que eu vou falar aqui. Você vai tendendo a entender que existe diversas realidades sobrepostas umas às outras. É um fato isso também, porque, né, as realidades são tipo, de fato frequenciais, cognitivas. Só que as pessoas começam a entender, tipo assim, como que eu posso introduzir esse assunto? Antes de você começar a pensar, igual o Hélio Couto fala na palestra dele, O Sexto Degrau, as pessoas tendem a achar
que num planeta qualquer, que situa-se numa galáxia qualquer, na periferia de uma galáxia qualquer, é o único planeta que floresceu vida inteligente. Então a pessoa, por mais que ela diga entender mecânica quântica ou fale sobre mecânica quântica, ela tem essa tendência a entender que existe, por exemplo, um planeta da qual ela pisa nele, e se todos os humanos deixassem existir, esse planeta continuaria existindo. Entende? Alguma coisa fora. Por mais que eles falam que tudo é dentro, mas eles sempre querem olhar para fora. Entende? Eles acham que existe outra dimensão, com outros seres e etc, etc. Só que antes de querer analisar esses fatores, as pessoas precisam entender o que possibilita elas analisarem esses fatores, essas comparações, né? O ser de tal planeta é mais evoluído que o ser do outro planeta. O ser de tal esfera, da sétima, tem gente que fala da 24ª dimensão, é muito mais evoluído que o da terceira dimensão. Só que o que as pessoas não entendem é que essas referências dimensionais, esses tipos de análise, para você falar que existe um ser mais evoluído ou menos evoluído e etc e tal, você depende de uma estrutura cognitiva que te possibilita discernir, né? Analisar. Aí muitos vão falar, mas isso é coisa de humano, um ser mais evoluído não tem isso. Não, cara, na verdade não tem um ser mais evoluído se não tiver você, o observador, observando. Entende? Então vamos lá, ó. Antes de você pensar nessa questão de extraterrestre, analise comigo. Ó. Se você mergulha em qualquer coisa que há, se você mergulha na sua mão, se você mergulha na mesa, se você mergulha em qualquer coisa, você vai perceber que tem uma... vou falar bem na língua heliocotista, mais ou menos assim, ou dessa... O máximo aí que a mecânica quântica está encontrando. Você vai mergulhando, você vai chegando a uma coisa que é um tijolinho, né, que é o átomo. Se você entrar nesse átomo, você vai ver que ele tem próton, nêutron grudado e o elétron orbitando. Se você for entrando nisso, você vai perceber que tudo é movimentação, que na verdade existe só um oceano, por assim dizer, de infinitas possibilidades. Só que para essas possibilidades poderem plasmar, poderem ser vislumbradas e analisadas, você precisa de um processo da qual a luz irá percorrer, para ela ter um feedback, uma comunicação. Esse circuito, esse caminho pela qual ela percorre, é o que muitos conhecem aí, mas não entendem profundamente, né? Que é o que chamam de geometria sagrada, a flor da vida, essas coisas, o cubo de Metatron. Mas as pessoas não entendem como a flor da vida formou. Não foi alguém que falou, eu vou fazer uma flor aqui, vou fazer esse cubo aqui, e isso aqui explica a realidade. Não, isso antecede a própria realidade, porque é o circuito, as infinitas possibilidades, para elas não ser infinito qualquer coisa, indiscernível, ela precisa de um circuito que os cálculos probabilísticos são quase que... Como que eu posso dizer? Que ainda que seja algo resumido, algo fixo, por assim dizer, que seria os 7/12 momentos eternos, ainda assim esses 7/12 momentos eternos, eles oferecem infinitas possibilidades de se moldar, teoricamente, esse processo. Só que essas infinitas possibilidades de se montar, de se interagir, elas se anulam se esse potencial infinito não for, como que eu posso dizer, não for compartilhado entre outros seres que também têm essas possibilidades. Ou seja, se você é um observador, se você colapsa a função de onda, se as infinitas possibilidades de colapsar está ao seu dispor, também está ao dispor do outro. Então, se essas vontades não se conciliar e não se alinhar em uma única vontade, essas vontades se anularão. Então, não terá uma realidade. É nesse ponto que Raul Seixas falava, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E é nesse ponto que Jesus também falou, o que for ligado na terra será ligado no céu. A grande problemática está em entender o que seria esse lance de terra e o que seria esse lance de céu. Terra é quando, assim, olhando em quinta dimensão, é quando você pode medir o tempo. Enquanto o céu é quando você está no quântico, por assim dizer, né? E quando, por exemplo, na Bíblia fala trazer o reino do céu para a terra, é quando você consegue alinhar esse reino quântico de infinitas possibilidades, esse reino mágico, no tempo, ou seja, na terra. Você não vai ser, por exemplo, as infinitas possibilidades, se você pode ser tudo, criar tudo, ter tudo na mesma hora, o que lhe resta é o nada. Isso não é filosofia, esse é raciocínio lógico e fácil de alcançar. É só pensar um pouquinho. Vamos lá. Você tem essa tendência de querer algo porque você está reprimido, por assim dizer. Você está sendo
existe a Matrix, né? Existe já posicionado, já existe uma predisposição de criação, de mundo, né? Um formato de visão de mundo, hoje em dia, né? Eu já expliquei em vários outros vídeos, eu estou tentando resumir tudo rápido, mas é complicado, né? Porque são muitos pacotes que devem ser posicionados para poder tirar as travas das pessoas entenderem o que está sendo explicado. Então, como é que eu posso dizer, gente? Vamos lá, no início, para você entender o que é a teia, você tem que perceber assim, ó, o que você percebe como realidade, na verdade, é a luz se fazendo, né? A teia da vida, né? O princípio ali, ó, de alfa, de ômega a alfa, né? Você tem um ponto, haja luz. Aí você começa a criar, né, essa estrutura. Eu não sei se é válido eu explicar essa estrutura tudo de novo, porque tem vários vídeos, seja do meu mestre Bob, seja o meu mesmo, seja no portal no geral. Para quem procurar sobre a teia, essas coisas, vai achar diversos vídeos. O que a pessoa precisa entender é o seguinte: o 7/12, igual o menino falou lá assim, vocês estão achando que desconstruiu, né, que desconstruiu não, que, deixa eu ler aqui, ó, descortinou todo o universo, né? Olha, vocês estão achando que descortinou todo o universo com esse conhecimento. Falta muita alquimia em vocês. Ele não entendeu, pô. Tipo, o que seria todo o universo? Todo o universo é o todo, né? Esse quântico, o vácuo quântico, a torus. Para você discernir algo no tempo, para você falar, para querer limitar ou dizer o que é o universo, você já depende dessas referências, já depende do 7/12. Entende? Ele não consegue entender isso. Falta muita alquimia para vocês. O que ele chama de faltar alquimia é o quê? É o que o Érico chama de alquimia consciencial, que a pessoa tem que ir trabalhando com os instintos internos dela. Mas não precisa de todo aquele processo. A gente já explicou várias vezes aqui que todas as emoções, todos os instintos, todas as cores, todas as notas, todas as possibilidades cognitivas, todas as possibilidades sensoriais se resumem nos momentos eternos, que são esses 7/12. Entende? Então, o que falta alquimia? Falta alquimia, você tem que entender o processo. Você vai entender que as emoções, todas as emoções se resumem em sete virtudes e 7 pecados. Isso aí explica os pecados e as virtudes. Para quem não entende, tem que estudar mais. E desses 7 virtudes, 7 pecados, você tem aqui aquelas relativas dessas 7, assim como nas notas e nas cores, você vai ter 12, na verdade. Então você tem 12 anjos e 12 demônios, né? 12 emoções, 12 sensações eternas de virtudes e 12 sensações eternas de pecado, que perante a relatividade de referência, elas podem se inverter no tempo, né? O que a gente chama de bem e mal pode se inverter, mas o fato é esse. Esse é o, como eu posso dizer, a estrutura da luz, né? Você vai ter esses 12 momentos eternos, de um ângulo e do outro, em comparação. Você entendendo isso, todas as emoções que você pode sentir, você vai ter que trabalhar com alquimia consciencial. Você entende essas emoções que se resumem em 12, né? Aí, para você entender o tabuleiro, vai ser 12 para cima, 12 para baixo, 24. É o hexagrama lá, da bandeira dos donos do mundo. Aí você entendendo essas sensações, você vai flutuar sobre ela, com a lógica, entendeu? Você vai flutuar sobre a lógica e sobre a sensação, e sentir o que pensa e pensar o que sente. E analisando esses fatores, você flutua sobre eles. Você não é mais refém da emoção. Você agora consegue enxergar fora desse tabuleiro e trabalhar através da honra e do amor, né? Para Deus, por assim dizer. Então tem muita gente que confunde isso. Pessoas como esse tal de Mike Luz, etc. Eles acham que o propósito da vida, o propósito do ser, o propósito daquele ser feito em mais semelhança do todo, de Deus, é transcender a matéria. Só que eles não entendem que matéria de novo, esses processos cognitivos, entende? O 7/12 explica o que é a matéria, porque para você ter a sensação de matéria, você vai ter que ter movimento, se mover, senão você não tem sensação de tempo. Desculpa. O contrário de tempo é o não tempo. O não tempo é o atemporal, fora do tempo, ou seja, não tem tempo. Aí o cara fala, claro que tem tempo. Eles pensam assim, ó, eu vou e faço uma projeção astral, ou então eu morro no corpo físico, aí eu fui pro mundo espiritual, aí eu posso ir lá no umbral, eu posso ir em tal lugar, eu posso usar teletransporte, eu posso... Mas isso ainda está dentro do tempo. Isso aí não é o quântico. Ainda é aquele ser analisando esse processo, né? Ele discernindo esse processo através de tudo aquilo que ele conhece. Então, através de tudo que ele conhece, ele vai vislumbrando, através de seus sentidos, a realidade que ele pode interagir, né? Porque tudo é frequencial.
Eu não sei se está confuso aí para as pessoas que estão chegando. É muito difícil, ainda mais em live, fazer algo mais didático e inicial. Até porque nas lives normalmente tá a galera da escola mesmo, os alunos da escola, então puxa outra vibe. Para fazer bem didático, para a pessoa entender de forma bem didática, ou segue os vídeos do passado, ou entra no nosso canal e vai procurando por livre espontânea vontade ali, vai procurando por temas. Ou então tenha paciência que eu vou me organizar de uma forma para ver se eu faço vídeos mesmo, né? Ao invés de fazer live, aí eu vou pontuando por temas, né? Isso e aquilo. Só que no mais, o que precisa ser entendido sobre extraterrestre é isso. Não é que, tem seres lá ou cá. É a pessoa interagindo com ela mesma, com aquilo que ela pode discernir e experienciar. Só que se ela entender isso também, eu tenho alguns vídeos aí que eu já falei sobre isso, tem um vídeo antigo meu até. Deixa eu achar aqui, ó. Eu vou deixar aí nos... Depois eu mando aí. Dri, se achar, é aquele que eu mandei lá lá na nossa conversa lá. Dá uma olhada depois e ver o título dele, porque não tem como eu pegar o link aqui agora. Mas é aquele lá, é só escrever o nome dele e pôr aqui. Mecânica quântica, reino do céu, né? Reino binário, reino quântico. Ali dá pra galera entender bastante coisa. Mas quando você vai entendendo, né? Que você vai entendendo o ser vivente, que é aquele que aceita uma lógica, aceita um teatro para ele poder viver, não quer saber nem para onde, nem por quê, ele está feliz com a vida que ele tem. As preocupações do dia a dia já são suficientes para ele poder viver. Esse é o ser vivente. O ser vivificante é aquele que, por assim dizer, forma de falar para a galera entender, é aquele que já se entediou com essa vida e quer mais, procurar mais, procurar mais, procurar mais. Aí ele começa a entender que tudo é onda, né? Tudo é colapso de onda. Aí ele começa a querer criar. Só que esses seres criando, se você entender que todo mundo tem esse potencial, você vai entender que se você sozinho cria o que quiser, você terá e será tudo, mas ao mesmo tempo você será e terá nada. Por que você será e terá nada? Porque, por exemplo, vamos ser bem binário mesmo assim. Vamos lá para o segundo degrau da escala de Maslow, né, para os alunos do Heliculto. Se você busca, por exemplo, um carro ou uma melhor você vai bem sucedido financeiramente, ou ter uma casa melhor, ou ter mais beleza, a fim de agradar uma pessoa que você gosta, que você está a fim de ficar, ou então que você já tem, mas não quer perder e tudo mais. Se essa é a sua intenção e você entende que você cria suas infinitas possibilidades e percebe assim, tipo, peraí, se eu sou tudo e posso tudo, então eu posso ser até aquela pessoa que eu estou querendo impressionar, por exemplo. Só um exemplo bem ali embaixo mesmo. Quando você começa a entender isso tudo, você percebe que sem a comunhão de perspectiva, você vai estar sozinho no nada. Esse sozinho queima, ele é agonia. Entendeu? Eu estou tentando explicar de uma forma bem esdrúxula, é difícil explicar isso. Mas você precisa entender que quando você vira um ser vivificante, que é aquele ser que cria, que colapsa, querendo ou não, você vai ter que dividir perspectiva. E quando eu falo dividir perspectiva, não é virar uma coisa só, tá entendendo? Eu já expliquei também isso em outro vídeo, a unificação com o todo de Heliculto. Explico sobre isso. A luz plena, por assim dizer, para ela ser aquela luz, ela tem que, né? Ela é 7. Tipo, quando você lança uma luz no prisma, você vê que ela se divide em 7 cores. Por que a luz, ao mesmo tempo que é todas as cores, ela é uma só? É exatamente por isso, porque para a luz se fazer, para o sol brilhar no céu, ou seja, que luz você quiser analisar, você vai entender que para ela ser o que ela depende de perspectivas relativas, ou seja, tem a verdade absoluta, e a gente fala assim, não existe verdade absoluta. Isso que eu estou explicando, esses momentos eternos que formam a luz, é a verdade absoluta por quê? Porque é a própria luz. Mas para a luz se fazer, ela depende das verdades relativas, que são as cores que a faz, né? Que as fazem. E ela a luz faz as cores e as cores fazem a luz. E se uma cor, por exemplo, vamos supor a cor vermelha, tentar convencer a outra cor que ela está errada, ou que ela não deve ser daquela cor, ela tem que ser vermelha, a luz se desfaz. Entende? O que eu quero dizer com isso? É que é o seguinte, existem sim verdades relativas. Essa você pode ver aqui no tempo e espaço, no planeta Terra, por exemplo, como religiões, visões de mundo, né? Um vai falar, não, existem seres extraterrestres, existem alienígenas. Outros vai falar dessa mesma coisa, não, são demônios.
Outros vão falar assim, não, isso não existe, vocês estão viajando, só existe aqui. Outro, entendeu? Você vai tendo várias visões da mesma realidade. Então são as perspectivas, os ângulos de se ver e a fragmentação desses ângulos que vão se perdendo. Então hoje em dia, no mundo que a gente vive, você não consegue entender muito bem o que é a realidade, porque não tem um consenso, né? Não tem um ponto de união, onde todos concordam que é a realidade. Então, em resumo, o que eu queria dizer aqui é que, tipo, antes da galera querer preocupar com extraterrestre ou alien, ou seja lá o que for nesse aspecto, a galera precisa entender primeiro o que é isso, né? O que possibilita isso, tá entendendo? Antes a galera falar assim, veio um ser 1 milhão de anos antes da gente, então esse ser administra todas as coisas. Não é assim que funciona, isso é teatral. Isso é um teatro que ajuda a pessoas não se perder no tempo, entendeu? Não cair nessa esquizofrenia, entendeu? Do nada, entende? Ela precisa de um teatro, ela precisa de um show no pisar. Então ela precisa em quê? Precisa de quê? Precisa de histórias para acreditar, precisa de teatros para viver. Mas você precisa entender o que faz esses teatros. E é o que eu já expliquei várias vezes no vídeo e que a gente explica muito aqui na escola. Que é tipo, igual no monitor. Para quem gosta muito de extraterrestre, fala, não, tem sim extraterrestre, você está viajando. Né? Tem a briga da Terra plana e Terra globo. Inclusive a Adri deixou aí nos comentários, né, que eu falando sobre isso. Terra plana e Terra globo. Não tem nem plano nem globo. Tipo, os globalistas pensam que a Terra plana é um pedaço de pizza flutuando no espaço. Por quê? Porque a bola flutua no espaço. Mas nem por terraplanistas é isso que eles falam. Eles falam que é plano e tem um domo, tá ligado? Então, tipo, não é espaço. Eles falam que fora desse domo é água. E eles falam isso, não é eu que tô falando. Tô dizendo. Tá errado essa visão. Enfim, mas... eu perdi o fio da meada aqui. Realmente perdi o fio. Se alguém lembrar aí, me dá um toque aí nos comentários. É porque eu tava falando sobre o ZT e... eu perdi mesmo. Mas o que tem que ser entendido é isso, ó. Não tem nem plano nem globo. Eu queria dizer o seguinte, agora eu lembrei. Pra quem não entende essa questão cognitiva, né? Quando a gente começa a falar assim, não é bem assim, não é extraterrestre, não é isso, não é aquilo. Tem gente que tem a tendência em achar que a gente é terraplanista, né? Igual eu tava falando, tem gente que pensa que a Terra plana está flutuando no espaço. Não é isso que eles falam, é outra coisa. Porque os globalistas acreditam que tem um espaço, né, e etc. Só que, vamos lá. Para você entender o heliocentrismo, por exemplo, que não é algo físico, posicionado, entendeu? Que a distância relativa é ilusória. Eu vou dar um exemplo, eu já falei desse exemplo usando jogos, agora eu vou usar um filme. Você pega, por exemplo, o monitor de um computador. Vamos supor, um computador fininho. Ele tem 1 centímetro de espessura, de profundidade. Você vai e coloca um filme nele ali, tipo Interestelar, por exemplo. No Interestelar você vai ver um planeta, né, uma bola, e essa pessoa vai pegar e vai subir para o espaço, né, vai explorar muitos lugares no espaço, vai entrar dentro do buraco de minhoca, vai chegar em outro planeta, etc, etc, etc. Você vai ver isso tudo dentro do monitor com essa espessura, entendeu? De profundidade. E eles vão para outra dimensão, entra no buraco de minhoca, tudo dentro do monitor. Então é dessa forma mais ou menos que é a cognição. Não é que tem lá ou cá. O que tem é a estrutura da luz, que é o 7/12 momentos eternos, que é o curso de Metatron ali. É só ver outros vídeos nossos para aprofundar, pesquisar no site. Essa estrutura que possibilita você ter através dos seus... da sua cognição, do seu sentido, você ter essa ilusão de pensar que está se movendo, que está tocando em algo, mas não, seria tipo tudo, forma de falar, vamos supor que seria tudo escuro, mas como essa estrutura, é como se você fosse um hexagrama ambulante, né, Merkaba que o povo fala, você tem cima, baixo, esquerda, direita, frente, trás e os 360 graus, isso vamos supor que a luz fechou o escuro, né, então o que acontece? A cada passo que você dá, você vai, em tempo real, para assim dizer, colapsando essa função de onda, né? A realidade não existe por si só, ela não está ali. É a mesma coisa no jogo, você vai avançando no jogo, você vê esse jogo mais antigo. Você não vê lá o fundo, na distância, na medida que você vai se movendo, vai existindo. Assim também é a realidade, não é que está aqui, você vai vendo, vai existindo. Só que a diferença é que aqui um planeta Terra é uma realidade coletiva, né? Enquanto quando você, por exemplo, quando você expande a consciência, quando você vai para uma projeção astral, para um sonho, por exemplo, ali não é um sonho coletivo.
Ali eu vou ser a imagem e semelhança do todo, refazendo essa mesma releitura das mesmas 7 camadas do átomo, que são os seus 7 chakras internos, as 7 cores da luz, as 7 formas base, e você vai reformulando esse resumo do infinito. Então, quando você está em projeção, ou em sonho, essas coisas assim, ou expandido, o que você vai ver na sua tela mental é você mesmo. Entende? Por isso que uma coisa pode virar outra, é outra, e outra, é outra. Enquanto aqui não. Aqui você depende do que o outro acredita para algo acontecer ou deixar de acontecer. Porque é uma troca, um consenso de realidade. Assim é possível que eu acorde todos os dias sendo o Leandro, enquanto eu tenho minha companheira, e o outro tem a companheira dele, tem ali o videogame dele, que é dele, e tem a mãe, tem o pai, entendeu? Tem uma realidade coesa. Porque é uma realidade coletiva, e não um sonho paralelo de um ou de poucos, entende? Então, assim você começa a entender também a Bíblia, por exemplo, né, porque que tudo que ela falou aconteceu, e milênios se passaram, ela continua aí os escritos e tudo mais. E entendendo o que eu estou explicando aqui, você vai entender também que quando a consciência começa a se mover nesse circuito, né, através de erro e acerto, de alfa ômega, o princípio e o fim, você tem que ter o quê? Você tem 2 reinos base, o reino Yin e o reino Yang. O reino Yin é um reino linear, temporal. Você conta, né? 1, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ano 2000 depois de Cristo. Isso é um reino linear, Yang. Enquanto no reino Yin é um reino quântico, onde você flutua sobre o tempo e o espaço. Ou seja, você não está limitado a uma linha temporal. Tanto que você pode mergulhar em qualquer linha através de expansões ou através de tecnologia. Então, você entendendo esses 2 processos, você vai entender que nesse processo evolutivo, por assim dizer, que não tem nada de evolução, quando você olha de fora, você vai ver que é tudo no mesmo momento. Vamos supor que em reencarnação está tudo acontecendo agora, né, simultaneamente. Quando você entende isso, você vai perceber que, na verdade, o que existe são consciências, né? São a consciência do todo, que é a luz. Ela se fragmenta em 12, ainda está limitada, por assim dizer, porque as possibilidades de se fragmentar existem sem se perder. Porque assim como a luz é a luz, quando ela forma 12 cores, as 12 cores são definidas, não são? Você conhece cada uma, vermelha, amarela, nananana. Quando ela fragmenta, e quando ela fragmenta é o quê? A união do anterior com a posterior, né? No meio você tem uma nova cor. Aí ela vai fragmentando, ó, você vai tendo várias cores, fragmentando. Que da outra nasceu a outra, da outra nasceu a outra. Aí você vai ter, né, pai, filho, sobrinho, né, sobrinho, e assim vai, né? A árvore genealógica da luz, por assim dizer. Você tem a luz, depois 12, aí ela vai se fragmentando. Só que o que acontece? É tipo a Torus fechada. Na medida que ela vai expandindo, as cores fragmentando. Ou seja, as almas, vamos olhar como almas. Você tem a alma do todo, Deus. Depois você tem essa alma fragmentada em 12 almas, que são 12 visões extremas desse mesmo ângulo. Só que para não ser esse uno estagnado, ele se divide em 12 para poder conversar, por assim dizer, né? É bem complexo, mas para quem quiser entender e vai aprofundando, vai conseguir. Aí essa luz, para poder dialogar, trocar perspectiva, ela faz 12. Mas ainda existe mais possibilidades, vai se fragmentando. Esse é o corpo da luz, a família de Deus. Só que na medida que imagina que a Terra, então, tem um pontinho ali. Aí vai fragmentando, vai tendo vários povos, né? É uma família só. Só que na medida que essas cores, ou essas almas vão se distanciando desse centro, que é a luz, que é o todo. Lembra? Vocês não assistem Maria Pereira e tudo mais? Não tem? Não é isso? A borda é o centro. Na medida que essas almas vão indo para a borda, ou seja, vão se fragmentando, elas não vão sendo mais, assim, almas mesmo. Porque elas não conhecem nem a si mesmas, elas não têm referências para se poder se definir. Então vão virando almas perdidas, né? Então o que acontece? Você vai entender que essas 12 cores mais próximas da luz é o resumo da existência, é o resumo da consciência. Então o que acontece? Essas 12 cores e a demais família seria o corpo de Cristo. Essas pessoas estão mais próximas ali da coerência. Então tem de mais discernimento para poder, como é que eu posso dizer? Organizar e administrar o teatro da vida, para que esses mesmos não morram, para que a luz não se desfaça novamente. Ela tem que administrar a vida, ou seja, o tempo. Então esses seres ali, nesse nível de expansão, eles obrigatoriamente, ou sem opção, por assim dizer, precisam administrar o teatro da vida, para que eles possam existir, para que Deus possa existir e para que os seres temporais também possam existir. É uma troca. Assim você vai entendendo também os livros sagrados, até mesmo a Bíblia. Quando você vai vendo um povo lá hebreu no deserto, aí de noite tinha fogo e de dia tinha sombra, você vai entendendo, porque esses seres expandidos, eles começam a administrar o teatro. Então ele começa a auxiliar essas novas criaturas, por assim dizer. Já expliquei isso em vários lugares, né? Essas novas criaturas, elas não têm um discernimento
necessário para poder entender todas as coisas. Então elas se sentem gratas em serem protegidas, administradas. Essa é a história do mundo, essa é a história da vida. Você pode pegar a Bhagavad Gita, né, os contos do Mahabharata, não precisa ser Bíblia, para quem fala, a Bíblia é um conto que foi escrito por humanos. Então pega o Mahabharata, pega a história, por exemplo, de Arjuna e Krishna. Você sempre vai ver seres dévicos, né, que ajudam os seres temporais. E esses seres dévicos, eles sempre têm carruagem de fogo, flutua, não sei o que, não sei o que. Nada mais é que, de novo, a luz, ela é una, ela se fragmenta. Então se você for olhando temporalmente, não tem planeta, nem isso, nem aquilo. A existência se resume nisso, em qualquer lugar, no tempo e no espaço. Se você estiver no reino quântico e mergulhar no reino das formigas, você vai ver esse tipo de organização. Entendeu? É o padrão da luz, é o processo da consciência. E entender isso é entender a estrutura do todo. É entender os seres extraterrestres e tudo mais. Então você vai percebendo muitas coisas que, enfim, eu já falei várias vezes e é complicado falar tão binariamente assim, né? Mas aí você vai entender os Anunnaki, por exemplo, que são os seres que vieram do céu. Muitas pessoas acham que eles vieram de outro planeta, de outro lugar. Não, mas não é bem isso que acontece. Acabei de explicar, para um bom entendedor que tem letra. A consciência, ela se resume, né, para poder voltar para o núcleo da luz, se conhecer novamente. Depois ela vai se expandindo, se abrangendo, se fragmentando. Só que aí ela se fragmenta tanto que ela precisa de novo voltar para o centro para se reconhecer. Então essas são as almas mais próximas da luz e as outras almas que estão mais distantes por não discernir. E não precisa ninguém ficar assim, será que eu sou mais próximo ou mais longe? Depende do que você estiver entendendo, quão próximo você está, e você já está próximo, né? Então, quem não... Vamos dizer assim, as almas mais distantes, elas estão mais distantes, entendeu? É natural, ela não vai estar preocupada com isso que você está. Entendendo? É natural, a própria essência cuida dessas particularidades. A questão é, aí que pega a questão, é o ego. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu queria estar no lugar daquele? Ou por que eu acho que o meu lugar está errado? Aí que a gente tem que se analisar. Por que eu estou descontente com o lugar de onde eu me encontro? Tá entendendo? Essa que é a questão, porque, volto a dizer, se existe uma alma que está tão longe, perdida e tal, que, eu não quero ser essa alma que vai ser administrada, eu não quero ser essa alma que vai ser isso ou aquilo, entendeu? O ser que está nesse ponto, que precisa disso, ele não pensa igual você está pensando, ele não sente igual você está sentindo, ele simplesmente é aquilo. Então a gente tem que se conhecer nesse aspecto também, de por que eu sonho isso e não aquilo, por que eu estou duvidando do destino, né? Por que eu estou duvidando do que Deus me proporcionou? Por que eu estou chamando Deus de injusto? Porque se você acha que você está no lugar errado, se você acha que sua vida deveria ser melhor ou pior, ou sei lá, se você quer dirigir o seu amanhã, você está chamando Deus de injusto. Estou errado? Não estou falando que não pode, mas entender, isso é a questão, né? Na nossa escola aqui, Escola de Luz, a gente dá várias ferramentas para você melhorar na vida, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja financeiramente, etc. A gente dá várias ferramentas, tem cursos, mas a gente sempre fala, esse não é o propósito, essa não é a meta. A meta é entender que o amanhã pertence a Deus, né? Que, enfim, falamos muitas e muitas vezes. Vou dar uma lida aqui nos comentários, que eu disparo, vou falando, e como eu já disse, assim, eu vou perdendo um pouco das perspectivas, das referências, para saber o quanto as pessoas poderão entender do que eu estou falando. Então, como aqui nos comentários tem mais pessoas da escola mesmo, eu peço aí que vocês comentem se está dando para entender, se está confuso demais, e etc. Vou dar uma lida aqui, tem bastante comentários. Não vou ler todos, porque não dá, né? Eu já dei um salve aí pra minha mãe. Thiago Santos, acho que eu dei salve. Eli também já dei. O Lucas também já. Então, o Lucas falou, exato, tudo é interpretação cognitiva, isso é o átomo, é o sistema solar, né? Nós, ao meio, imagem e semelhança, isso mesmo. É tudo uma resolva cognitiva, é isso mesmo. Não vou ler tudo não, galera, senão fica muito grande. Salve aí, Dudu. Roma aí eu já dei salve, né? Paulo Henrique, Carlos Urbano, são dimensões e lugares, muito bom. Então, ó, o Carlos, não sei se ele entendeu o que ele quis dizer, mas tipo, normalmente, eu tava falando, né, tem pessoa que fala, não, a 23ª dimensão é mais evoluída que a terceira. Só que eles não entendem que a dimensão é da consciência, né, eu já expliquei em vários lugares, né, você tem o reino da luz, né, que está embaixo e em cima,
por isso que Hermes falou que está abaixo como está acima, que está dentro como está fora, mas no reino da luz você tem o todo. Depois em organizações binárias, olhando do mínimo para o máximo, por assim dizer, relativamente, você vai ter, né, a luz, o percurso da luz. Depois que a luz formou essa teia, você vai ter a redobra, né, as desdobras dela, que é o reino mineral, né, que é aquele mesmo cubo ali, ó, as mesmas possibilidades, ela vai se vendo em outros ângulos, né, em outras perspectivas coerentes. Então ela vai formando o que chamaram de tabela periódica, ou seja, um período da qual a luz está percorrendo. Esse período deu esse nome, esse período deu esse nome, esse período deu esse nome, ou seja, cada momento que a luz percorreu ali recebeu um nome, né, a ciência denominou tal coisa. Então essa tabela periódica unindo ali, se mesclando, vai formando ali o reino mineral, que é os minérios, as pedras, tudo que você vê aí na terra, no chão e tal, é o reino mineral, porque a luz está mais perto ali daquele tecido, né, os movimentos dela é mais rápido, assim, fica, né, e depois desdobrando você vai ter ali o reino vegetal, que já é um reino mais vivo, por assim dizer, né, se move e tal, e dá frutos, e entre o reino mineral e o reino vegetal você vai tendo, por exemplo, como é que fala? A passagem, né? É nisso que você tem bicho-pau, bicho-folha. Você vê, não, aquele um pau, o pau tá andando. Entendeu? É essa transição do reino mineral pro reino... na verdade, quando você acha um bicho-pau, na verdade é a transição do reino vegetal pro reino animal, né? Porque o reino vegetal é o reino das plantas e tudo mais. E quando a planta começa a ir pro reino animal, é onde a gente vê isso, que eu acabei de falar, né? O bicho-folha, você vai... Acho que viu uma folha, vai pegar, voa, é uma borboleta. Ou então um pedaço de pau vai mexer, é um bicho andando. Então esse é o reino vegetal, né? Já fazendo a transição para o reino animal. O reino animal já é mais autônomo que os anteriores. A luz já entendeu mais de si mesma, então ela consegue se mover, né, sobre os reinos anteriores. Então você vê os animais se locomovendo na natureza, seja pela água, pelo ar, pela terra. Aí depois disso, do reino animal, você vai ter o reino humano, que já começa a ter a lógica, que é esse mesmo reino animal, por assim dizer, que já consegue se mover perante os reinos anteriores, só que agora tem a lógica, consegue raciocinar sobre aquilo que fez, que quer fazer, né, e que está fazendo. Então você já tem a lógica, você já começa a administrar. Por isso o humano consegue administrar os reinos anteriores, né? Domar um animal, né, cuidar de um animal, podar uma planta, entende? Dar vida para a vida. Mas quando o ser humano entende que esse humano que administra esse teatro temporal é, na verdade, o mesmo Deus se observando no tempo e no espaço através de sua própria estrutura, aí você vai entender que o ser humano, de fato, ele administra esse tempo e espaço, né? E por isso você entende por que na Bíblia, por exemplo, os humanos são criaturas especiais para Deus. Porque sem o discernimento nosso, não haveria nada. Entende? Entenda isso, pelo amor de Deus. A estrutura da luz, qualquer dimensão que você for. Ah, Leandro, mas você está brisando, essas cores você está falando aí dessa dimensão. Na outra tem cores diferentes. Mas não importa. Primeiro ponto, para ser diferente já depende dessa que você baseia. Ou seja, essa já existe. Porque você está comparando outra, entendeu? Então você sempre parte desse ponto. Mas ainda assim, aquilo que você chama de diferente, eu expliquei. São a mescla dessas mesmas. Aceleração ou a diminuição de aceleração da mesma coisa. Então não tem esse outro. Para toda dimensão, para todo vislumbramento que você possa ter, para toda experiência que você possa ter no tempo e no espaço, e quando eu digo tempo e espaço não é terceira dimensão, sétima, a 20ª dimensão que a pessoa fala, ou umbral que a pessoa fala, é a mesma coisa. É você linearmente observando as infinitas possibilidades. Ou seja, dependendo desse mesmo tabuleiro. Independente se você tá, vamos supor, você tá lá igual o filme Nosso Lar. Você tá no Nosso Lar, você começa a ficar nervoso, a realidade ela se configura, né? E configura de outra forma. Você tá no umbral. É exatamente o que eu tô explicando. Isso só é possível com um ser que está fora do corpo físico, por assim dizer, ou seja, está ali no estado de consciência dele, por assim dizer, sintonizando aquilo que ele pode ali no quântico, para um ambiente mudar drasticamente para outro, assim como no sonho também, você está vendo um cachorro, quando o cachorro vira sua irmã, quando vira uma árvore, para essas coisas ser possíveis é porque o tecido ele é volátil, se ele não for compartilhado. Então para você ver uma coisa ou outra, para essas coisas mudarem, você sempre precisa dessas referências, dessa perspectiva. Então independente se você está lá em Orion, ou se você está no umbral, não importa onde você está vendo, entende? Se você, por exemplo, eu vou fazer uma projeção hoje, fui em tal lugar, essa é a dimensão 1, vai se enumerar, aí faça outra expansão, nossa, esse é outro lugar completamente diferente, dimensão 2, você vai enumerar 1 milhão de dimensões, porque as possibilidades são infinitas, só que isso que as pessoas chamam de dimensões, é só a interação dela cognitiva com esse processo, aí ela começa a chamar isso de dimensões, mas não é isso, é só ela lidando,
né, ela experimentando essas possibilidades no tempo, ou seja, ela se movendo. Enfim, entender isso é entender os seres terrestres, entender tudo. Aí você começa, como eu estava dizendo, você começa a entender as mitologias, começa a entender porque tinha seres déficos que cuidavam de seres temporais. Você vai entender como que várias coisas, até como que os milagres bíblicos aconteceram no Antigo Testamento, mesmo no Novo. Muitas coisas você vão entendendo, né? Você vai entendendo também por que Zacarias Sitchin, essas pessoas começaram a falar, não, na Bíblia, na verdade, quando Moisés foi lá no monte, ele estava entrando em contato com uma nave, ou com um ser que estava numa nave. Sabe essas brisas? É porque você vai entendendo o reino binário, temporal, né, sendo administrado por seres que transbordaram a consciência coletiva. Eles entenderam o débico, o atemporal. Eles perceberam que essas infinitas possibilidades de se comungar com seres metafísicos, né, aí surge a palavra metafísica. O que é um ser metafísico? É as possibilidades cognitivas de interação. Entendeu? Quando a pessoa precisa experimentar certas coisas, vai depender ali dela mesma como que ela vai interagir no tempo. Então você pega um médium, por exemplo, que chama de médium do espiritismo. O médium do espiritismo, ele vai ver espíritos como é configurado ali no kardecismo, né? Vai ver, se ele fazer uma projeção, ele vai ver nosso lar, o umbral, vai ver essas coisas. Se ele vê um ser, ele vai ver ou um anjo, ou essas coisas assim. Se você for num outro lugar, numa outra cultura, né? As pessoas vão ver outras coisas. Mas as sensações que são importantes, entendeu? A experiência que ela precisa passar ali, a emoção que ela precisa interagir, que é o que importa. Porque a forma que vai ser dada, a forma que vai ser plasmada, vai depender de quem está plasmando, de quem está interagindo, do observador. Então, um ser X, um ser Y, um ser tal, ou outro ser, ou ver um ser, depende muito ali da cognição, entende? Da dissonância cognitiva, entende? A pessoa viu tal coisa, mas não consegue entender, não consegue discernir, não consegue compreender. Mesma coisa, a pessoa vê um vídeo assim, né, escuta vários argumentos, várias coisas, várias pessoas entendendo, e ela fala assim, o cara não falou nada. Ela não consegue perceber que é ela que não entendeu nada. Isso chama de dissonância cognitiva. Ela prefere falar, não, aquela pessoa não falou nada. Ou seja, alguém vai e vê um ser, por assim dizer, né? Tem ser extraterrestre? Tem ou não tem? Um vai lá, olha, nossa, eu vi tal ser. O outro fala, eu não vi. Tem ou não tem? Tá entendendo? Esse é no colapso de onda lá, né? É o paradoxo de Wigner, que eu acho que chama, né? O gato de Schrödinger também, né? Mas enfim, galera, sei lá se tá dando pra entender. O Romário tá falando, quando você tem tudo, automaticamente só sobra nada. É conta, é matemática, conta básica. Se você tem tudo, o que ele sobra? O que ele resta? Nada. Matheus falando, na força da ayahuasca, na força da expansão com a ayahuasca, ajuda muito esse entendimento de se observar de fora, acessar cores e situações. Com certeza. A ayahuasca proporciona diversas experiências, né? Então, a Trita falando, você tem que tomar cuidado para não cair no momento esquizofrênico. Vou explicar isso. Se tiver gente novata assistindo, vai entender. Por que a gente fala que tem que tomar cuidado para não cair no momento esquizofrênico? É simples. Vou falar 3 exemplos, três possibilidades. Da pessoa que sabe fazer projeção astral, por exemplo. De uma pessoa que vai usar ayahuasca, outro exemplo. Ou de uma pessoa que vai fazer, sei lá, respiração holotrópica, por exemplo. Qualquer uma dessas ferramentas vai proporcionar a expansão ali, né, da consciência. Então, o que acontece? Quando a pessoa sai ali do seu cavalo, né, desse ser preso no tempo, por exemplo, e vai olhar em quinta dimensão, as possibilidades infinitas estão em aberto. Então, muitas pessoas não entendem isso e pensam assim, se eu projeto, se eu me expando, tudo aquilo que eu vejo é verdade. Vou até usar um exemplo que o Bob deu há muito tempo, né? O cara expande lá com a ayahuasca e vê um pica-pau gigante, falando que é Deus. Ele vai vir e vai falar para as pessoas que o pica-pau é Deus? Não dá, né? Mas é tipo isso. A pessoa vai, expande, vê tal coisa lá e acredita que é isso, né? Seja por qual método for, ayahuasca, projeção astral, ou qual foi o outro exemplo que eu dei? Respiração holotrópica. A pessoa expande, vai lá e vê tal coisa, tal planeta. Fala, nossa, eu fui em tal planeta, lá tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza, ela viu isso.
Depois ela faz uma outra expansão, vai nesse mesmo lugar, já vê algumas coisas diferentes. Depois vai lá ver outra diferente. Quando ela começar a perceber que as coisas que ela vê vai entrar em contradição com ela mesma, e na maioria das vezes, quando ela tem a oportunidade de conversar com outras pessoas que visitou esses mesmos lugares, porque eles ficam trocando perspectiva, trocando argumentos, aí as pessoas vão, né, vai sintonizando e vai acessando os mesmos lugares. Só que uma fala, não, lá é assim, outra fala, não, é assado. Ou então ela mesma cai em contradição, que ela vai, entrou no oceano lá, viu tal coisa. Depois faz outra projeção, entra lá de novo, já não tem aquela coisa. Aí, entendeu? Porque num dia ela tá com tal emoção, no outro dia tá com outra emoção, então vai mudando a realidade que ela tá vendo. Então ela começa a falar, caralho, mano, então o que é isso? Por isso que tem muitos que é evangélico, depois vira espírita, depois vira, sei lá, umbanda, e depois acaba voltando a evangélico, depois ou vira ateu, ou depois fica louco. Porque a realidade ela começa a se contradizer. A pessoa começa, as coisas que ela vê e entende começa a se contradizer, seja ela com ela mesma ou ela com todos os demais. Então ela começa a cair na esquizofrenia, porque o que é real? Real é entender isso, real é que tudo é cognição, seria como tudo fosse um holograma. E se tudo é cognitivo, tudo é ilusão, o que é real então? Real é a comunhão, a união, é onde nos encontramos e por que nos encontramos. Isso é real, o resto passa, o resto não é infinito. Se o infinito é eterno, quem te garante com quanto tempo existe a existência? Sempre existiu. Então, se sempre existiu, por que a gente está dando uma de Sherlock Holmes? Que, eu tenho que explorar isso. Não, a realidade é se resumir num encontro, numa família. Isso é eterno, o resto passa. Por que as pessoas querem se redescobrir o planeta tal? Vocês vão ir pular de planeta a planeta até quando? Assim, em forma de raciocínio? Vão querer evoluir até quando? Em forma de raciocínio? Entende? Tem que entender o processo. É sempre isso, entenda o processo. O resto acontece, o resto a gente cria, o resto a gente faz. Mas tem que entender o processo. E para fazer tem que ter união. Porque sozinho ninguém faz nada. E cada um por si é a morte. Espero que tenha ficado bem claro aí. Eu não sei se vocês falar mais alguma coisa. Sobre a esquizofrenia, cara. Tem que dizer mais ou menos por aí. Entende? Se você não entender a estrutura, o processo, que precisa sim trocar perspectiva, concordar em discordar, aceitando uma única verdade, que tem como base a honra e o amor, que é a estrutura da luz, é o círculo e a reta, é a base cognitiva, para qualquer ser que você possa ver, para qualquer lugar que você possa ir, para qualquer estrutura que você possa enxergar, tocar, você vai depender das bases cognitivas. Por isso que na maçonaria você tem como o símbolo deles lá, os quadros e o compasso, que é para fazer as bases da luz, da coerência. Com o espaço com o compasso você faz o abstrato circular, e com a reta lógica, que é os quadros, você faz as retas que chegam com o Metatron. Com essa geometria sagrada, você tem o circuito cognitivo. Todos temos. E a partir daí, entendendo isso, a gente começa a trabalhar com essa realidade. Entende? Então todas as dimensões estão aqui dentro desse circuito. Todas as possibilidades estão aqui dentro desse circuito. Então como que você vai dizer que isso aí é visão do humano? Entende? De novo, para você ver o filme igual o Interestelar, ou seja lá que filme que você viu, que você ficou impressionado de seres e tal, tá dentro desse circuito, ó. Se não tivesse, não era possível ser reproduzido no PC, no monitor. Entende? Não, o nosso lar é muito mais evoluído que no planeta Terra. No nosso monitor. Em outra galáxia e tal, e pegar uma nave e tal, no monitor. Entende? Então como que esse lugar é mais evoluído, não está dentro dessas possibilidades, se é possível reproduzir no monitor? Se é possível você ficar pensando, se é possível você sonhar. Entende? As pessoas têm que entender essas coisas, porque isso é básico, isso é o mínimo necessário para a gente aí sim ter um momento transcendental de experiência, né? Nessa torre coletiva. E não ficar nessa brisa, não, planeta prisão, que eu tenho que ir para outro planeta, que eu tenho que sair daqui, que eu sou... Entende? Isso aí é coisa rasa. Eu também já pensei assim, já fui por aí, entendo muito bem isso aí. Tô aberto aí, pessoas que quiserem, sei lá, fazer lives junto, trocar ideia, na moral, a gente pode conversar, posicionar os argumentos, argumentar, contra-argumentar. Tô aberto para conversar. E para mim, no caso, eu acho que seria melhor, mais fácil. Porque para mim ficar pensando do nada assim, para ir falando, eu já falei um montão de coisa, né? E no geral aqui na escola, no meu mestre principalmente, nem se fala. A gente já falou muitas coisas. Então para mim, se tiver alguém perguntando, é muito mais fácil.
Tanto que a maioria dos meus vídeos, o melhor vídeo, eu diria assim, que as pessoas mais gostam, é as pessoas me perguntando as coisas. Aí fica mais fácil. Ah, Leandro, por que isso? É por isso, por que aquilo? Por que aquilo? É mais fácil que pensar do nada. Então, se tiver a oportunidade de fazer lives com outras pessoas, de conversar, de trocar ideias, de trocar perspectiva, de posicionar questões, se alguém quiser refutar aí, falar que estou errado nisso, nisso, aquilo, vamos aí, cola aí, que a gente vai ver. A gente vai posicionar, a gente vai trocar ideia, a gente vai, né, vai posicionando aí as questões todas. Tá quanto tempo aí de live? Mais de 1 hora? Uma hora de live. O que vocês acham? Tá bom? Deveria falar mais coisa? Muito bem explicado. A Adri falou, Adri. Em nenhum lugar eu vi uma explicação como essa. Verdade. Entender isso ajuda muito. É tudo. Na verdade, entender isso ajuda muito mesmo. E é tudo. Eu já passei por essa fase também. Wesley falando. Wesley Basílio. Salve. O que todos queremos é sempre justiça, com certeza. E a justiça é o quê? A justiça é filho da honra e do amor. É filha da honra e do amor. Os pais da justiça. Se você tem honra e tem amor, né? Se você entende que... não, é muito assunto, não dá pra entrar em certas coisas ainda não, mas a base é essa, a honra e o amor. Se você tem honra e amor no seu coração, você é justo no tempo e espaço. E pra você ser justo no tempo e espaço, você não precisa matar o ego, como alguns pensam. O ego é o seu cavalo. Quando você sobe um cavalo, você não quer matar o cavalo e sair puxando ele ou sei lá o que. Você doma ele, né? Ele anda e você o doma. Você não, de novo, você vai matar o cavalo e carregar ele depois? Ou você vai aprender a domá-lo e ele vai te carregar? É basicamente isso. Você entende ali a estrutura da luz, você entende as emoções, flutua sobre ela, doma o seu cavalo. Então, para você ser justo, não quer dizer que você vai ter que ficar falando namastê, que você vai ter que ficar, entende? Não é isso que é justiça, não é isso que é ser de luz, ficar falando namastê, ficar rindo o tempo inteiro, não é isso. Isso são ângulos. É errado ficar assim? Não. Mas também não é errado quando você vê uma injustiça. Mas como que você vai definir que é justo ou que não é justo? Isso é relativo realmente ao tempo, mas dá para definir sim, é simples. Você tem que saber. Enfim, a gente já falou muito disso, eu não quero estender nesse assunto porque dá margem para, né, para muito papo. Ficar mais focado nesse ponto, né? Eu espero que tenha dado para entender a questão dos extraterrestres. Agora eu falei, não vou entrar muito profundo nessas questões, que é assunto ainda que choca muitas pessoas, né? Que é difícil algumas pessoas entender. Mas perante a tudo que eu expliquei aqui, tudo que na nossa escola no geral explica para quem estiver chegando, quem não conhece a escoladolucer.com.br, é só procurar. E na descrição desse vídeo aí tem outros vídeos importantes, outros canais importantes para entendimento. Mas no geral é isso, ó. O que as pessoas chamam de seres extraterrestres, seres que vêm do céu, de fato eles vêm do céu, mas não é que eles vêm de outro lugar, etc. É só o resumo do coletivo da Taurus, a expansão da Taurus, né? Aí quando você chega no quântico, você percebe as infinitas possibilidades, é nisso que interage com o ser disso, ser daquilo, é só interação magnética, por assim dizer. E quando esses seres chegam nesse ponto, né, eles administram o teatro do tempo, para que o teatro do tempo exista e a gente não caia nessa esquizofrenia. Por quê? Se todo mundo de fato fosse quântico, igual todo mundo fala, vós sois Deus, vamos lá, todo mundo entendeu isso, todo mundo cria no quântico, as infinitas possibilidades, cada um criando o seu mundo. Se cada um criar o seu mundo, não existe mundo. Tá entendendo? É cada um perdido em si mesmo. Para alguns pode parecer da hora isso, talvez tenha uma vida sofrida e tal, não aguenta mais, eu quero ver o meu mundo. Parece ser bom, mas na hora que ele entender que na verdade o alívio está na troca, né, de perspectiva, no feedback, na resposta que você tem, até Deus fragmentou por isso, para ter resposta, para não ser estagnado nele mesmo, ele precisava de resposta, de conversa. Então para você conversar você precisa do outro, entendeu? Tem gente que fala, a mecânica quântica prova que todos somos um. É mesmo. Na verdade, a gente tem que dar um jeito de ser vários, e não de ser um. Entende? Ter troca. Conversar. Porque quando você percebe, quando você for um de fato, nas infinitas possibilidades, você vai perceber que tudo que você quis, almejou, procurou, etc., só fazia sentido, só tinha graça se você tivesse uma troca de perspectiva. Seja você com Deus, seja como for assim, mas você precisa de uma troca. Porque você sozinho, não há o haver. Entendendo? O haver depende de relações. Cada um de nós somos olhos de Deus, literalmente. Ele vê de vários ângulos.
Então, o todo é tudo que há, nós somos um, sim, mas o todo também é todos. Então ele é um, mas ele é vários. Isso responde também até a briga do monoteísmo e politeísmo. Qual que é o certo? Os dois, porque os dois coexistem. O monoteísmo é entender que existe um todo, que é um só, um Deus supremo, eterno, absoluto, e também que existe as cores da luz, os deuses. Ah, mas o que são esses deuses então? Os ângulos de visão extrema daquela mesma luz. Assim como os arquétipos, né? Assim como os signos. Todos os animais que existem, eles resumem em 12 no signo, não é? E os arquétipos também, você vai ver os deuses do passado. Tem gente que fala, ah não, quem diz pra você que são 12 deuses? Tem milhares, porque na Índia mesmo tem milhares. Não entendeu de novo. Os deuses sempre se resumem em 12. E você pode buscar nas mitologias. Você vai ter 12 num lugar, 12 no outro, 12 no outro, 12 no outro. Os nomes mudam, mas as personalidades são quase que idênticas. Você consegue perceber e identificar, opa, isso aqui é quase igual aquilo ali, e esse aqui é quase igual aquilo ali. Aí se você pega, por exemplo, como é que chama lá o das máscaras de Deus? Esqueci o nome dele agora, né? A jornada do herói. Não é o Rupert Sheldrake, não, gente. O Rupert Sheldrake é um cientista. Esse é mais historiador, mitólogo, né? Me sumiu o nome dele aqui. Mas se você pegar os livros desse cara, que me fugiu aqui o nome dele agora, ele fez lá, né? Joseph Campbell. O Gustavo falou Campbell ali, eu lembrei. O Joseph Campbell. Você pega o trabalho de Joseph Campbell, por exemplo. Ele foi estudando diversas mitologias, né? Diversas tribos, diversas formas de ver o mundo de tribos. E ele foi percebendo que muitas pareciam muitas umas com as outras. O que ele faltou perceber é que, tipo, essas diversas mitologias, até mesmo essas diversas tribos com suas mitologias específicas, e muitas tribos não tinham contato com nada no mundo, e a mitologia, a crença que eles tinham particular daquele grupo, era muito parecido com uma outra do outro lado. Muito parecida. Por quê? De novo, é porque a realidade se resume nesses momentos eternos. Esses momentos eternos, eles são atemporais, eles vêm de dentro para fora, independente do teatro. Então você sempre vai ver no infinito, na infinita possibilidade temporal de existir, você sempre vai ver semelhanças em qualquer coisa. Pode pegar uma canalização aí do mundo que evoluiu tanto que agora todo mundo fala namastê. Entende? Sempre vai se resumir, sempre. Só que para o mundo, os resumos de história que estão mais próximos da coerência, eles perpetuaram, né? Eles têm um tempo linear também maior. Agora, aqueles que são, vamos supor, uma anomalia, uma possibilidade de discernir, assim, de pensar, da qual alguns até se alinham com aquilo, mas, como posso dizer, não tem um apoio ali da coerência, seria algo incoerente. Então ele existe momentaneamente para que aquilo que é coerente possa ser percebido, né? Assim você vai tendo também essas colônias astrais, tudo mais, sonhos paralelos coletivos, entendeu? Tipo você fazer uma projeção, você sonhar e brisar ali no seu mundo. Só que ali seria um mundo onde mais de uma pessoa brisa, entendeu? Então você vira ali uma colônia astral, essas coisas, mas no fim tudo vai se unir numa coisa só, vai ser entendido, vai ser compreendido. E esse fim é a forma de falar, já é o transbordar, já é de novo a reconexão, né? Já é de novo você voltar para aquele centro de percepção. Esse é o fim. Mas quando você chega no fim, você percebe que é o começo, por assim dizer. Ali você começa a entender, né? Que a vida é muito mais do que parecia. Só que aí na hora que você vê que essa vida é muito mais do que parecia e vai usufruindo dessas infinitas possibilidades, você vai perceber no momento que a vida de fato está nas coisas simples da vida. Entendeu? Em preocupar com coisas bobas. Em acreditar que, enfim, as coisas mínimas da vida. Como que eu vou comprar meu material escolar? Tá entendendo? Como que eu... É estranho, né? Alguém vai falar, eu tô falando que isso que é vida. Não é nesse sentido de tipo, porque tem pessoas que passaram tanta dificuldade, não tinha nem como ter um material escolar. E sabe a dor que isso é. E agora vê eu falando que isso que é vida. Mas não é bem isso que eu tô querendo dizer. Eu quis dizer o seguinte, você vai entender que vida é você ter essa possibilidade de administrar pequenas coisas, de plantar e colher, né, de ter sua família, de cuidar da sua família.
né, de Ará, que seja, ou então de cada um ali na sua vida, mas valorizando a vida e não querendo morrer, tá entendendo? Ah, agora eu sou luz, agora eu não como isso, não como aquilo, não como aquilo, não como aquilo, agora eu só, entende? Dali a pouco agora eu só fico sentado. Agora, dali a pouco, cadê? O que a pessoa é? O que ela... Entende? Então tá, tem gente que fala, o certo da vida é você meditar. Então tá, a vida é eterna, você vai ficar eternamente meditando pra quê? Ah não, porque quando você medita você vai pra um outro lugar. Aí nesse outro lugar você planta, colhe, vê pessoas, sorri. Então pra que você tá indo pra outro lugar? Por que não faz isso aqui? Ah não, porque naquele outro lugar o mundo é mais volátil. Lá dá pra plasmar as coisas. Mas eu não acabei de explicar que a realidade é um consenso coletivo. Se você tem um rei, se você tem uma direção que consegue, por A mais B, fazer o povo entender, e as crianças que virão depois entender, um exemplo que o Bob sempre dá, se você abraçar a árvore toda manhã, você vai ter uma longevidade, você vai ter uma vida mais longa, né, mais saudável, todo mundo acreditando e fazendo isso se tornar uma verdade no coletivo, ou seja, um reino da qual é um povo, um lugar, um outro mundo, uma dimensão, né, um lugar onde alguém pode projetar e aparecer, por assim dizer, onde as pessoas abraçam a árvore e vivem mais. Então, se você tiver um outro lugar onde todo mundo entendeu que para voar é assim, assim, assado, de alguma forma isso vai plasmar, seja tecnologicamente, não importa, vai plasmar, entende? Aí todo mundo acredita nisso, os filhos desses filhos acreditam nisso, isso é possível. Para um outro ser, em outro tempo, fez uma projeção e foi ali, ele vai falar, nossa, no planeta Terra mesmo, é aqui. Nossa, existe uma dimensão, existe um planeta evoluído que eles voam. Mas não é isso, gente, é só comunhão coletiva, entendeu? É o corpo, é uma família, né? É um reino. Esse reino funciona assim, um mundo. Esse reino funciona assim, outro mundo. Mas para os mundos serem, de fato, eles têm que respeitar ali a coerência, para eles serem eternos, porque o resto é passageiro. Então, entender isso é você entender o reino Yang, que é o reino linear, e o reino Yin, que é o reino quântico. E entendendo o reino Yin, o reino Yang, o reino da Terra, o reino do céu, e o reino do céu na Terra, você entende todas as coisas, incluindo os extraterrestres e a metafísica. Isso tudo que eu falei aqui é metafísica. Metafísica é a união da mente com a matéria, a mente e o físico. Tudo é mental. A primeira lei hermética. Tudo é mente. Mas sem entender essas questões que eu tentei pontuar, não adianta entender que tudo é mente. É por isso que a gente vê a infantilidade desses recém-alunos do L-Code, seja de um ano, que seja. Mas você vê ali a infantilidade deles quando vocês ainda vê eles emocionados e tratando como a verdade mais brilhante que eles poderiam ter acessado, que é a questão do segredo, que está no livro O Segredo, né? Que é a questão do magnetismo, né? As pessoas, em vez de entender que ela buscar seu próprio sonho querendo mudar alguma coisa, ela duvidar da justiça de Deus, que ela tem que se esforçar mesmo para sempre, né, atrair. E as pessoas que trabalham com isso, inclusive esse cara eu já vi, ele foca em falar para as pessoas, né, toda vez que ele vai falar de alguma coisa de luz, ele fala, você vai começar a atrair um melhor relacionamento, você vai começar a atrair prosperidade financeira, você vai começar a atrair empresas. Tá vendo a mentalidade? Ele está pensando em prosperidade financeira, em empresas, nesse mundo ainda. Estou culpando? Não, o próprio Hélio está criando nichos de mercado. Só que as pessoas não estão entendendo de fato o que é o importante a princípio. Antes da pessoa querer o que quer, buscar seus sonhos, seus trabalhos, ela tem que se conhecer, saber o que ela é. Porque senão o que ela está querendo, o que ela está buscando, o que ela está sonhando, está limitado ao tempo da qual ela vive. E a gente sabe que esse tempo ele já foi abocanhado por ateus cabalistas, né? E quando eu falo ateu, não quer dizer essas pessoas que não entendem que tem outra dimensão nem nada, é muito além disso. Ateus cabalistas trabalham com cabala, entende toda essa geometria que eu falei, esses números, por assim dizer, toda essa matemática eles entendem, pensam em entender, e por ser assim eles pensam dominar o tempo e o espaço. Assim eles dominam o coletivo através das cores ali na vibração, né? E através, no quântico ali, eles trabalham de forma cabalística, fazendo rituais, ou mesmo intenções vibracionais, eles vão fechando o coletivo ali, tanto que eles se separam, né? Eles chamam que eles são seres de tipo, e os outros são goim, né? Enfim, não vou entrar muito fundo nessa questão para não tomar strike. Mas aí, eles entendendo isso, eles dominam abstratamente através de cabala no geral, seja
enfim, que são frequenciais, e o teatro da vida mesmo, do mundo físico, eles dominam através do controle do dinheiro financeiro, dos bancos, tudo mais, tendo a sua moeda, é a moeda-chave, todo mundo, o valor de cada moeda depende dela, que é o dólar, entende? Tem as SCA, a Sociedade Anônima, assim eles controlam todo o teatro. Então, eles dizem, eles dão as referências, eles ditam, eles dão a direção. Então, eles que dão o seu sonho. Cada coisa que você sonha aí, você viu em Hollywood, você viu no cinema, você viu no que eles proporcionam, na escola, etc. Então, o seu sonho, aquilo que você pensa querer alcançar, almejar, quando você está trabalhando no seu campo magnético para atrair certas coisas, você está trabalhando dentro do tabuleiro, dentro do teatro que eles desenvolveram. Então não adianta você partir daí, você querer criar aí, conseguir aí, melhorar aí. Não adianta. Você tem que entender isso todo, você tem que entender todo o processo. Aí sim, depois de se entender, você vai poder criar algo, desejar algo. Porque eu já disse, quem diz que quer ir para um outro planeta mais evoluído e tal, porque lá vai ser um planeta que as pessoas, sei lá, mano, bebe água e sei lá o que. Isso é possível aqui. Entendeu? Qualquer coisa que você queira buscar, seja lá onde for, isso é possível aqui. Basta ter união, entender o processo da luz e fazer aqui. Então, para você estar querendo ir, por quê? Por que você está buscando ser assim, assim, assado? Sendo que você pode ter a forma que você quiser também. Ah, eu vi um ser de tal. Na hora que a gente arrumar tudo, o conhecimento já temos. Mas na hora que a gente ajeitar tudo, o coletivo, você pode ser aquele ser que você queria ver. Então, que ser que é esse? Você. Tá entendendo? É isso que as pessoas não entendem. Eu acho que depois dessa aqui, eu acho que eu já posso encerrar. O que você acha aí, Dri? É verdade, o Matheus comentou aqui, imagina se um Buda está interessado em casa, carro, apartamento, é verdade. Eu falo muito de Hélio Couto aqui no meu canal, muito não, sim. O meu canal, sim, falou bastante dele já, porque eu vim dele, eu estudei ele pra caralho. A maioria das pessoas que me conhecem aí da internet conhece a história dele, então, né. Mas no nosso trabalho, no geral, no nosso site, a gente falou muito pouca coisa sobre Hélio Couto. Por que eu tô falando isso? Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada contra Hélio Couto. Na verdade, eu nem acho, o conhecimento do Hélio Couto é poucas coisas nele mesmo que eu pontuo e tal e coisa. O que eu cobro muito nele, no caso, é a forma do ensinamento dele, faz os alunos dele brisar, né, entender do jeito que eles querem entender. Porque, enfim, em resumo, na minha opinião, a culpa nem é tanto do Hélio Couto, a questão aqui dos vídeos, das respostas que a gente dá e tudo mais, nem é a questão do Hélio Couto. É a questão dos próprios alunos que pensam ter entendido isso ou aquilo, né, de pessoas que estudam há pouco tempo e vêm, tipo, querer debater comigo, por exemplo, que estudei várias vezes, já falei muitas vezes, troquei e-mail, recebi livros impressos, vi desde o começo, fiz mais 2 anos de ressonância harmônica, respondi nos maiores grupos. Aí a pessoa recente vem, vocês... E se fosse assim, ô Leandro, eu acho que você pode ter enganado nesse argumento, cara, né? Não, você estudou tanto Hélio Couto, será que ele não tá falando isso? Não, a pessoa chega e fala assim, vocês não têm luz, vocês precisam de luz. É assim que os alunos do Hélio Couto tratam as coisas. Não é igual a gente que fala, esse argumento e esse aqui do Hélio tá meio errado por causa disso. Aí eles vêm, vocês não têm luz. O cara veio, viu fumando uma Santa Maria e essa nicotina aí. Entendeu? Eles são cheios de estereótipos, cheios das coisas, entende? Ele não entende nem o Hélio Couto. O Hélio Couto falou, no próprio livro dele, Mente Desinformada, tem uma página que ele fala. Alguém perguntou se o Hélio Couto fuma, né? E tal. Aí ele fala, o Hélio Couto, ele fala o Hélio Couto fala uma pá e fala, as pessoas estão preocupadas com coisa errada. O que define se um ser de luz ou não é se ele fuma, se ele bebe, se ele come carne, não é isso. Aí ele ainda fala daquele jeito dele. O Hélio não está falando nem que fuma nem que bebe. O Hélio está falando que o que define um ser de luz não é se ele fuma, se ele bebe, se ele faz isso ou aquilo. Aí vem alunos do Hélio Couto e quer definir quem é evoluído por isso ou aquilo. Ele já deu exemplo também da J.Z. Knight, que canaliza, segundo o trabalho dele, a forma dele falar, ele que fala assim, J.Z. Knight, uma mulher que canaliza um ser de, sei lá, de mais de 50 mil anos, se for olhar linearmente as histórias, as mitologias, é o Hantá. Ela canaliza esse ser que, segundo eles mesmo, todo esse grupo deles é um ser super evoluído e tal. Essa mulher que canaliza um Hantá, que é citada pelo Hélio Couto em várias palestras, inclusive a mediunidade mecânica quântica, falando que estudou essa mulher de tudo quanto é jeito, que não tem como provar o contrário. Essa mulher que para eles é super evoluída. O Hélio Couto já falou que teve uma pessoa que julgou ela porque viu ela comendo um bife num lugar, entende? Então, peraí. Se o Hélio Couto explica essas coisas todas, que o que define a J.Z. Knight, por exemplo, não é o bife que ela come e tal,
como que os alunos, meros alunos que estão estudando há não sei quanto tempo, alguns com poucos meses, alguns com um ano, não importa, como que esses alunos vêm julgar porque eu tô fumando, seja lá o que for, ou porque o outro tá comendo carne, ou porque o outro bebeu ali, sei lá, um uísque. Como é que as pessoas vêm julgar o que é um ser de luz por aí, sendo que nem o próprio professor deles falou que é assim que você julga um ser, se ele é da luz ou não. Ele falou claramente, Mentes Informadas, é só vocês pegar aí, ó. Eu não falo a página agora porque faz tempo que eu não leio ele, que eu já li ele diversas vezes, mais de 5 vezes fora, e estudei por capítulos diversas vezes. É só você pegar lá, mais ou menos, na metade do livro, em algum momento ali, ele fala sobre isso, que pergunta se o Hélio Couto fuma, né? E ele fala. E ele dá um exemplo lá, ele fala de um ser que estava passando fome, tal, né? Que era um santo lá, né? Celibatário, sei lá, que não pode comer carne, algo assim, não lembro muito bem o contexto da história, só sei que era o seguinte, tinha uma pessoa passando fome, que segundo o que ela seguia lá, ela não poderia comer carne, entende? E tinha carne pra dar, você vai deixar a pessoa passar fome? Entende? É muitas coisas para ser analisado, e as pessoas vêm muito rasa, querendo julgar que alguém é isso ou aquilo, porque usa gorro, porque... Enfim, né? São diversos estereótipos, são diversos preconceitos. Então, em resumo, nem a questão tanto assim do Hélio Couto em si, do que ele ensina, o trabalho dele. A questão é como os alunos dele vão entendendo e saem aí pro mundo achando que são seres iluminados quando estão limitados nos seus próprios preconceitos. Entende? Não conseguem enxergar as coisas. Então, a gente falando, mas tinha um Ramatiz que condena. Então, meu bem, é o seguinte. Quem viu o Ramatiz condenando alguma coisa? Até onde eu vi, são várias canalizações, entendeu? O Ramatiz mesmo, eu nunca vi falando nada, eu vi gente canalizando. E a gente já não entendeu muito bem que canalização é o quê? É tipo uma gnose, porém, a pessoa vai depender de teatros momentâneos. Então, cada canal, vocês nunca viram aí na internet, o povo em geral que estiver acompanhando aí, ó. Uma pessoa vem e fala assim, eu canalizei o fulano de tal, ser tal lá, ele disse isso. Tem um outro lá falando que o mesmo ser falou outra coisa, entendeu? 2 médium, né, falando que o mesmo ser falou outra coisa. Então, peraí, foi esse ser que falou outra coisa ou foi o médium que está confundindo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com canalizações, porque pro canal não é errado canalizar. Mas pro canal, por exemplo, quando você vai canalizar, por exemplo, se você for canalizar... vamos lá, no Ramatiz, o conhecimento que eu vou passar vai ser baseado naquele momento no tempo, ou seja, uma forma. Qual forma? Ramatiz. Quem era Ramatiz? Qual planeta? Como que ele pensava assim? O que ele era? Vegano? Não, vamos supor, né? Vamos supor. Então, a pessoa vai canalizar, né, com aquela forma. Então ela pode ensinar o que for, mas ela não vai canalizar, por exemplo, vamos supor, o Jimi Hendrix. Eu não vou canalizar o Jimi Hendrix jogando futebol, porque ele era guitarrista, entendeu? Você já está limitado numa forma. E para além disso, o canal está limitado à forma que ele é, tá entendendo? Ou seja, ele está recebendo um fluxo que tem que falar para a pessoa que ela mais ama, que é para ela nunca mais aparecer. Ele não vai falar isso, tá ligado? Porque está limitado a ele. Entende? Então o canal não vai sair puro. Então muitas coisas para se ver e etc. Por isso que eu tô falando. A gente tem sempre que analisar a coerência, além de tudo. Aí você vai pegar uma história, você vai saber o que é certo, o que é errado, o que tá coerente, o que não tá. Você vai pegar uma canalização, você vai perceber. E assim vai. E é essa questão de canalização que você vê muitos canais também falando, Jesus falou foi isso, 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 isso. O outro fala, não, Jesus falou foi isso, 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 isso. Aí você pega as cartas de Cristo, que é uma canalização, fala, não, ele falou isso, 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 isso. Aí você pega outro e fala, não, ele falou isso, 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 isso. É tudo pessoa falando que está canalizando Cristo. Até o outro lá, o outro aluno lá, que eu não vou citar o nome, ele não meteu o louco que estava canalizando Cristo e começou a querer rebatar Mabel, Hélio Couto e tudo mais, né? Então começa a viajar, né? A brisar. Sim. Então, a Adri falou que, sim, entendi. É o médium que canaliza, que deturpa, né? Então, a possibilidade dele deturpar é muito grande. Então, eu não tô falando que o Ramatiz é assim ou não é, porque eu nunca peguei um escrito do Ramatiz mesmo, alguma coisa. Tudo que eu vi do Ramatiz, principalmente esses aí que afirma sobre não comer carne e tal, era canalização, entendeu? Eu nunca vi alguma coisa assim, não tô falando, por exemplo, você fala assim, não, mas você acredita que
tal evangelho foi de tal apóstolo, mas não acredita que tal escrito não é do Ramatiz. O que eu estou dizendo nem é isso. Ó. Eu estou falando que tudo que eu vi do Ramatiz era declaradamente uma canalização. Eu nunca vi um documento datado, etc., achado em tal lugar, falando, esse foi o Ramatiz que falou, e ele falou isso. Eu pelo menos não conheço, então eu não sei dizer se o Ramatiz condenava de fato ou não alimentar de carne. Mas ainda que ele condenasse de fato, isso aí já deixaria bem claro que ele é apenas um dos ângulos de visão, e mesmo assim já é uma fragmentação, porque no todo, na totalidade, a gente já conversou muito sobre isso, não cabe essa visão como absoluta. Entendeu? Não existe um mundo perfeito. Essa configuração de mundo perfeito é um mundo onde não se alimenta mais de carne. É mais uma coisa que é uma visão fechada. E isso provavelmente vai dar o que falar nesse vídeo. Porque as pessoas têm mente fechada. É assim, ela tem mente fechada. Até abrir ela, né, ela vai chegar blá, 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 blá. Então no momento que eu falei que essa configuração, que esse estereótipo de mundo mais evoluído é deixar de comer carne, ela já vai discordar de tudo que eu falei aqui. Porque ela não entende. Eu já falei do sutil... Né? Se você ir muito sutil para cima, você vai chegar no mesmo lugar que você ir muito sutil para baixo. A questão é o meio. Mais sutil, menos sutil, vai depender. Com o que você tem que interagir, por que você quer interagir, para que você quer interagir. Então, a definição de mundo perfeito é esse que a gente vive, é a obra que Deus fez. Entende? As possibilidades de se experimentar diversas emoções. Então, não vai ter um mundo perfeito que é só guerra. E não vai ter um mundo perfeito que é só... Entende? Não existe um mundo perfeito que não tenha referência, né? Que não tenha comparação. Nos livros em nome Ramatiz, sim, porque é declarado, eu entendi. Mas eu acabo de ler porque só posso estar falando outra coisa. É um fragmento da luz mesmo, mas daí que os namastê tiram o preconceito, sabe? Antes de ser antes de ser daí, vem da mentira estereotipada que a doutrina foi feita. Sim, mas ó, esse primeiro comentário que você fez aqui, ó, nos livros em nome Ramatiz, a condenação à carne é declarada. Sim, tá gravado aí, não foi isso que eu não afirmei outra coisa. A declaração nos livros são de fato declaradas mesmo. Todas as canonizações, todo livro, eu já li o 12º Planeta, não, Marte, de Ramatiz. Eu já li um monte de livro do Ramatiz, na época lá eu tinha uma lista, baixei vários, eu li vários, tem até do Nibiru, tem um monte, né? Mas, é o que eu tô dizendo, todos os livros do Ramatiz que eu vi, de fato, eles afirmam que é errado comer carne, mas, tipo, não era um registro que foi encontrado em tal lugar que o Ramatiz escreveu, é alguém canalizando o Ramatiz, tá entendendo? Agora, algo do Ramatiz mesmo, condenando, eu nunca vi. Mesma coisa, por exemplo, por exemplo, você vê o livro Pit Sofia. O livro Pit Sofia tipo evangelhos gnósticos. Foram achados em tal lugar do Mediterrâneo. Não é uma canalização, tá entendendo? É um registro histórico. Eu nunca vi um registro histórico do Ramatiz, mas eu sei que quase tudo que a gente acha na internet sobre o Ramatiz, é claro que afirma que é errado comer carne. Mas o que eu quis dizer é que eu não sei se ele mesmo afirmou isso, ou se é só a galera dele, através dessa canonização, que afirmam isso. Mas, independente das duas questões, o fator principal que tem que ser entendido é essa questão. Eu já expliquei aí para trás, então eu vou repetir de novo, né? Sim. É disso que os mamás tiram o preconceito. É tão verdade isso que você pode ver, ó. Há uns 6 anos atrás, eu vi, a primeira vez, eu vi uma discussão num grupo que era tipo o grupo do Hélio Couto, né? Na época lá ele tinha em torno dos 15, era 5 mil quando eu entrei, depois estava com 15 mil. A última vez que eu vi já estava com, nossa, milhares, e agora eu não sei se ele existe mais. Mas a primeira vez que eu vi uma discussão mesmo feia sobre comer carne, ser certo ou errado, era um vídeo do Ramatiz, que talvez eu ache ele aqui agora mesmo, tem a cara lá daquela cara típica do Ramatiz, né? Com aquele negócio enrolado, né? Coisa verde e tal. Não sei se é aqui ou aqui. E ali era uma canalização, né? Era o Ramatiz falando dos problemas de comer carne, tal, um planeta evoluído, tal. Vez ou outra, hoje, depois de anos e anos e anos, quando você vai ver em algum grupo discutindo sobre comer carne, grupo Namastê, é isso, é esse mesmo vídeo, talvez em outro canal tá o mesmo vídeo, a mesma canalização, e o povo lá embaixo discutindo, né, se é certo ou errado comer carne. Então é verdade, vem daí muito desses preconceitos sobre
ser certo ou errado comer carne. Na verdade, a gente explicou em vários lugares, eu não quero puxar isso que agora nem era o tema. Não é que é certo ou errado comer carne. A questão é muito mais profunda que isso, né? Não é aí que define, né? E é por isso que esse assunto saiu, eu entendi agora, eu lembrei. Porque eu comentei da questão do Hélio Couto, né? Que perguntaram se ele fuma. Aí ele falou, né? Por que querem saber se o Hélio fuma ou não? Vocês acham que define um ser de luz é porque se ele fuma ou se ele bebe? Aí de novo, ele pontua. O Hélio não está falando se fuma ou se bebe. Ele não falou nem desfalou. Ele não disse nem desdisse. Só deixou no ar. Será que dá pra encerrar? Tá muito grande a live? Quanto tempo que tá? Dri, o que você acha? Tá bom já o suficiente? Tem alguma coisa que você acha que deve ser falado? Salve aí, Deilon. Salve, Vitor. Não é questão de ser certo, mas se alimentar da carne, ela atrapalha o nosso campo áurico. Aqui, esse Thiago Santos, tá, a gente já conhece toda essa conversa. O campo áurico, você pode... Enfim, eu não vou entrar nessas questões, entendeu, Thiago Santos? Você não deve ser da escola, não deve entender os conhecimentos que a gente passa, não sabe do que eu já sei. Eu sei desse lance tudo. Há muitos anos atrás, eu mandei um e-mail para o Couto, eu lembro muito bem, que eu tinha decidido deixar de comer carne. Aí, enfim, aconteceu um desdobramento na minha vida que eu mandei um e-mail para o Couto perguntando se era certo ou errado comer carne. Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a pensar sobre mecânica quântica, né? Falei, caramba, velho, se tudo tá unido e tal, será que se eu comer carne eu tô prejudicando a evolução? Ou de alguma forma eu tô me prejudicando? Porque tem animais que sofrem, tem isso, tem aquilo. Eu fiz esse raciocínio tudo, só vai tempo. Mandei um e-mail para o Couto perguntando, ué, Couto, o que você acha? É certo ou errado comer carne? Eu tô pensando em parar de comer carne por causa disso, daquilo. Expliquei lá, foi várias coisas. A única coisa que ele falou foi o seguinte, segue sua intuição. Mas enfim, não vai entrar nessa questão não, quer dizer que a gente já sabe desses argumentos da aura, que o campo vibracional do ser que morreu pode estar carregado ali do sofrimento que ele teve na hora de ser abatido, etc, etc, etc. A gente já sabe tudo essas coisas. O que eu te peço é para você ter um pouquinho de humildade no seguinte aspecto, de entender que, tipo, quem está falando com você aqui agora é alguém que estudou muito a questão do Hélio Couto, estudou muito essa questão de metafísica, espiritualidade, tem diversos vídeos no meu canal aí, li diversos livros, tem diversas outras pessoas aqui que têm um percurso muito longo, muitos anos de estudo, já estudou diversas coisas, já fez ressonância harmônica, já fez de tudo, já estudou esses negócios sobre veganismo, comer carne certo ou errado, já parou de comer carne por um tempo, ficou anos sem comer carne, voltou a comer carne, etc, etc, etc. A gente já passou por esse caminho. Então é isso que você está falando aí, ó, sobre do campo áurico e tudo mais. Eu não estou falando que é certo ou errado. Eu só estou falando que a gente sabe bem disso daí. Mas para estar afirmando isso que a gente está afirmando, tem coisas... O buraco é bem mais embaixo, entendeu? Então para conseguir entender por completo tudo o que eu quis dizer aqui, se você é um novo aí, ou se eu não entendi o que você quis dizer, mas você foi bem claro, né, em falar do campo áurico e tal. Eu não estou falando que é certo ou errado, já disse, depende de cada um, né. A minha companheira mesmo, ela se sente muitas vezes melhor sem comer a carne, ela foi vegana por muito tempo, hoje em dia ela não é mais, ela deixou de ser, e ela fez aquele negócio de ficar 21 dias sem comer, etc e tal. Era ativista vegana por mais de 5 anos, hoje em dia ela não é mais, mas ainda assim, comer carne é uma coisa menos para ela do que para mim. Para mim é essencial, muitas vezes para ela poucas. Então é bem particular. O que tem que ser entendido é bem mais profundo. Entende? Você fala, a carne atrapalha no campo áurico. Mas, por exemplo, enfim, eu conheço mestres grandiosos que comem carne, tá ligado? E tipo, porque a carne tem uma função espiritual também. De proteger da queimação ali, né? De queimar no seu lugar. Então, tipo, seres que dessem para resgatar seres no caos, eles precisam de alimentar, de ter cor de carne, por exemplo, porque a carne queima no lugar dele, ao invés dele queimar, entende? É muitas questões. O quê? Comece a estudar pessoas que têm as capacidades abertas por vontade. Ué? Comece a estudar as pessoas que têm. Por quê? Ou você desenvolver e ver o quê? Quem que é esse Thiago Santos? O que é pra mim estudar e desenvolver e ver o que você está falando?
Primeiro ponto, eu não tô ó, ele perguntou, você falando que eu não estudei, eu não falei nada que você não estudou, eu acho que você apagou, né, mas tá escrito aqui. Eu não tô falando nada que você não estudou, eu não tô falando nada de você. Agora você tá falando aqui pra mim começar a estudar, desenvolver isso, desenvolver aquilo, o que que você sabe do que eu desenvolvi, do que eu não desenvolvi, o que que você sabe de mim? E ele tá apagando as coisas que ele falou. Parece. Mas essa é a questão, as pessoas levam pro pessoal. Eu comentei sobre o comentário dele, né? Não falei nada dele, falei do comentário. E ele já falou, você tem que estudar tal coisa, você tem que... Eu pedi pra ele estudar o nosso conteúdo, eu falei, ó, se você tá falando aí de uma coisa que a gente já estudou, né, talvez você não tenha estudado eu ainda falei, talvez, eu falei, não sei se é uma pessoa nova ou antiga, mas estude o nosso conteúdo, você vai entender melhor sobre o que falando sobre isso. E ele já começou a falar assim, que eu tenho que... começa a... Enfim... Não apaguei, não. Cadê os comentários então? Aqui tá aqui, ó. É bom que não apagou. Aí aqui que ele começa a falar, ó. Começa a estudar pessoas que têm a capacidade aberta por vontade própria. Que tipo de pessoa você quer que eu estude? Que tipo de pessoa que você acha que tem aqui onde eu vivo? Ou você desenvolver e ver. O que você acha que eu tenho desenvolvido ou não? Há quanto tempo você me conhece? O que você sabe de mim? O que você sabe do meu desenvolvimento? O que você sabe? E o que eu falei do seu particular? Em algum momento eu falei que você não estudou alguma coisa, a não ser o nosso conteúdo, que ainda assim eu falei, eu não sei se você é novo aqui ou não. Eu só falei, perante o seu comentário, parece que você não sabe o quanto de coisa que sabemos. Talvez você está num vídeo agora, primeiro vídeo seu vendo o meu, ou sei lá, alguns poucos. Foi isso que eu falei. Agora você já está falando que eu preciso desenvolver isso, desenvolver aquilo. A partir de onde você está vendo isso? Como que você concluiu que eu preciso desenvolver isso ou aquilo? Só porque eu estou falando da questão da carne aí? A pessoa tem que pensar um pouco nessas questões, né? Então você falando de quê? O que eu tenho que desenvolver? E desenvolver por quê? Ver o quê? Bom, eu não sei o que você quer falar da sua expansão. Fale da sua expansão, então. Não sei se a sua expansão vai ajudar as pessoas. Ajude as pessoas com sua expansão. Eu só não estou entendendo o que você está querendo dizer para mim aqui na live. Se você tem uma expansão e eu não sei, ajude as pessoas. Que realidade também a volta. Enfim, eu acho que vou encerrar essa live aqui. Eu não sei quem que é esse Thiago Santos aí. Ele tá meio falando. Não entendi o que ele tá arrumando. Mas enfim. Eu vou depois seus comentários. Só peço pra você ter paciência. Eu mesmo já pensei como você. Leandro também. Ficar batendo boca não adianta. Você veio até a live. Você precisa ver todo o conteúdo antes de falar. Está bem? A Adri falou isso aqui porque realmente os comentários dele estavam sumindo, né? Eu só falei que apaguei porque eu queria ler, né? Ainda bem que não saiu, porque eu posso ler aqui. Ele tá falando, a minha experiência serve pra mim. As pessoas precisam passar pelas suas. Beleza. Mas por que você tá comentando aqui no meu vídeo? Isso, na minha live. Você tá precisando da minha experiência ou você quer que... O que esse comentário seu aí significa? Porque você tá falando que a sua experiência é pra você. As pessoas têm que passar as dela. E eu tô passando as minhas. Aqui é uma live no meu Facebook. O que você tá fazendo é o quê? Não viver a verdade de outro. Você tá vivendo qual verdade? Você tá na minha live, cara. Qual verdade você tá vivendo? Seu argumento tá estranho, hein? Se eu fosse... Enfim. E eu tô vivendo a minha realidade. Você tá vivendo a realidade de quem? E o que é... O que a pessoa falou? Não, a pessoa tem que viver a sua realidade, não viver a realidade dos outros. Eu não sei se ela chegou agora na live ou não entendeu nada que falou. Entende? Ao nível, ó. Você cria sua própria realidade, colapso sua função de onda. Pessoa sentiu e criou. Nunca falei que não compartilha a verdade. E nem eu falei que você falou isso. Cada uma, né? Demorou, né? Era pra ter encerrado a live já, mas sempre aparece um. Eu fiquei esperando. Vocês entenderam o que pegou com o caso desse Thiago aí? Vocês acham que eu tô sendo... Sei lá. Eu não entendi o que ele tá arrumando. O Fabiano tá aí ainda.
Só, Fabiano, deu pra entender tudo então, mano? Você assistiu tudo desde aquela hora? O Fabiano conversa comigo pra caralho desde muitos anos, tá vendo? Aí, Fabiano, esse Thiago Santos aí, ó. Quanto tempo faz, mano, que a gente discute toda a questão de carne, comer carne? Fala pra eles aí o tanto que a gente conversava, porque que a gente conversou sobre essas coisas todas. Na época a gente começou a parar de comer carne também, até você, não sei se você lembra. Na mesma época ela estava pegando comigo o livro de Atom, do Eric Cole. Agora olha pra você ver, a gente trampava junto, andava junto, né? Trocava ideia sempre, dava um rolê e sempre trocando altas ideias de vários conhecimentos, lemos vários vídeos, escutamos vários podcasts, fizemos vários anos de ressonância harmônica, várias coisas. Aí vem umas pessoas e começam, não sei o que, e papapá, e porque a realidade é assim, a realidade é assado, e que eu não sei o que é assim, assim, assado. Cada um tem que viver a sua realidade, mas ele tá comentando na minha live. Entende? É muito... Vocês acham... Quem tem olhos veja, e quem tem ouvidos ouça. Salve-los pra nós. Então é isso aí, galera. Eu acho que vou encerrar mesmo, tá muito grande já, né? E no final aqui não tô falando nada com nada, ainda eu trocar ideia com a galera e falar sobre coisas de conhecimento. Eu tô respondendo esse carinha que eu não sei se vale a pena. Claro que pode comentar, como não pode comentar? Tanto pode que eu tô lendo seus comentários, você tá saindo na minha live. Agora, tá vendo ó, como é que essas pessoas são? Primeiro elas vêm com esse, né? É um abstrato, vem desse jeito. A gente responde na moral aqui, não posso comentar. Como não pode comentar? Você tá comentando na live, eu tô lendo seu comentário, tá todo mundo aqui respondendo, tá todo mundo vendo. Como que não pode comentar? Quem te proibiu de comentar? Na verdade, você não tá gostando do que eu tô falando do comentário. Eu tô respondendo seu comentário, velho. Lamentável, Que pergunta? Eu não vi você fazendo pergunta nenhuma. Não, se foi pergunta, você esqueceu do ponto de interrogação e eu não percebi como pergunta. Achei que você estava afirmando. Se foi isso, então... Mas todo mundo que entendeu que estava afirmando, né? Qual que foi a pergunta? Se comer carne... Enfim, qual que foi a pergunta? Namastê lunático. Enfim, eu acho que vou encerrar. Adri, me dá um toque aí. Deu pra entender tudo, né? Roma, tem gente aí nos comentários pra gente enviar o cansaço. Presta atenção. Pior que é, né? Aí o Fabiano falando, tô lembrando disso tudo. Mas não é, cara, nós trocava ideia de tantas coisas, né? Fizemos tantas coisas, conclusões, né? Hoje tá aqui, graças a Deus. Tem um cara idiota que eu vou bloquear ele, tá falando desnecessariamente aqui, agredindo verbalmente as pessoas nos comentários, então vou bloquear ele aqui. Nossa, e nem é do... Ó, tá vendo? O cara nem é no meu Face e tá agredindo as pessoas verbalmente aí, de graça. Certeza que eu vou bloquear, né? É isso aí, galera. Vou encerrar mesmo. É isso aí. Ó, espero que tenha ficado bem claro aí. As pessoas mais novas aí que tá chegando agora, se ficou um pouco confuso,
Deixe aí nos comentários as dúvidas, seja aí no YouTube ou no Facebook. Eu vou tentar responder. E confira aí nossos outros materiais, seja aí do meu canal particular mesmo ou da nossa escola no geral. Vê lá o conteúdo do meu mestre Bob Navarro no canal dele, no nosso portal escoladelucio.com.br. Eu tenho certeza absoluta que todas as dúvidas que possam existir aí serão respondidas. Tem diversos aí podcasts no nosso portal respondendo todas as perguntas, horas e horas de dúvidas apresentadas e respostas, né? De respostas apresentadas para dúvidas diversas. E é isso aí, vou indo nessa. Ó, o Tibaia apareceu aqui, salve Bahia. Caramba, onde foi parar, hein? Sumi, né, mano? Tô morando em outro lugar. Salve aí pra geral, você também sumiu. Mas é isso aí, eu vou encerrando aqui. Salve todo mundo, desculpa aí quem não deu salve. Até mais aí, Fabiano, valeu por participar da live. Salve aí ele colocou Leca aqui, ó. Mas é o Grace. Salve aí, Grace. E é nóis, vou encerrando aí. E depois vai ler seus comentários. Ele vai ler depois seus comentários. Talvez foi só mal entendido. Só perceba que há coisas que estão além de ingestão de alimentos. Sim, amigo, e se eu falei alguma coisa injusta, é que, tipo, eu tô lendo comentário. E não tinha ponto de pergunta, né? Não tinha ponto de interrogação. E ele foi falando outras coisas pra baixo também, né? Tipo, não sei o que, foi tipo que discutindo, né? Rebatendo, né? Cada um não sei o que era na sua verdade, cada um vive a sua verdade, não a dos outros, não sei o que. Mas se eu fui injusto aí de alguma forma, se eu como é que fala? Se eu me confundi, né? Se eu me enganei, se foi um mal entendido, desculpa então. Mas as pessoas aí acompanharam, estão vendo tudo. E enfim, vou nessa, galera. Valeu a participação de todo mundo aí. E espero que tenha ficado bem claro aí a questão, né, dos extraterrestres e a metafísica. E é isso aí. Fiquem com Deus e luz para nós.